YouTube e Instagram pra conferir. Tá combinado? Vai lá, siga, comente e compartilhe, inclusive. Mais FM 102.9. Você ouviu Manhã Mais. Esperamos você na próxima edição. Manhã Mais. Você sintoniza a Rede Mais FM, São Paulo capital, região da Avenida Paulista, Itatiba e Campinas, ZYM 934, 102,9, Rancharia, Presidente Prudente, região, ZYE 323, 107,7 e em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9, Rede Mais FM, para mais de 300 municípios. De onde você ouve a Mais FM? Aqui é o Jeff Andrade, direto de Porto, Portugal, e eu acompanho a Mais FM, conectada. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Fernando Oliveira, sou de Várzea Paulista, São Paulo e ouço a Mais FM. Onde você estiver, a Rádio Mais FM vai com você. No carro, em casa, no trabalho ou pelo celular. É só sintonizar e ser edificado. Ouça 102,9 ou baixe o nosso aplicativo e leve a Rádio Mais FM pra onde você for. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Você já disse, eu não aguento mais? Há momentos em que parece que tudo tá errado. A saúde não melhora, o casamento está em crise, os filhos se afastaram, as dívidas aumentam, a ansiedade tira o sono, o medo domina o coração. Você sorri por fora, mas por dentro está em pedaços. Mas ouça esta palavra, isso não precisa ser o fim da sua história. Deus é especialista em transformar lágrimas em alegria, derrota em vitória e recomeçar a vida de quem pensa que não existe mais saída. Por isso, neste domingo, 9 de agosto às 17h45, você é nosso convidado para o Culto do Já Foi. Uma noite de fé, oração e renovo, baseada na poderosa palavra de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O que está prendendo a sua vida já foi. A tristeza já foi. O medo já foi. A culpa já foi. O desânimo já foi. Venha buscar um novo começo na presença de Deus. Traga sua família. Convide alguém que esteja sofrendo e permita que o Senhor escreva um novo capítulo da sua história. Neste domingo, 9 de agosto às 17h45. Culto do Já Foi. Avenida Celso Garcia 560 Brás. Porque em Cristo as coisas velhas já passaram e um novo tempo pode começar para você. A Mais FM revolucionou o jeito de fazer debates. Assuntos polêmicos à luz da Bíblia são a especialidade do Debate Mais. Se você quer aprender mais e esclarecer suas dúvidas de forma bíblica, então é só sintonizar aqui em 102,9 de segunda a sexta às 10 da manhã e acompanhar o Debate Mais. Mais FM, muito mais de Deus na sua vida. A Rádio Mais traz um recado importante para você que trabalha na área da construção civil. Estamos com vagas para início imediato e procurando profissionais para as seguintes funções: jardinagem, polidor de piso de pedra, eletricista, aplicador de textura em muros, telhadista para revisão e construção de telhados, serralheiro, serviços gerais, marceneiro. As vagas são para atuação em diversos locais de obra e oferecem boa remuneração. Se você tem experiência em alguma dessas áreas e deseja começar a trabalhar o quanto antes, envie seu contato por e-mail para samuelcassioferreira.aol.com samuelcassioferreira.aol.com. Não perca essa oportunidade. Vagas para início imediato. A Rádio Mais deseja sucesso a você. Ligo o rádio todo dia. Mais FM tá no ar. 102,9 é o som. 24 horas no tom. A Mais FM é muito mais.
conteúdo e as opiniões expressas a seguir são de total responsabilidade de seus apresentadores e convidados e não refletem necessariamente a posição da Rádio Mais FM. A emissora se exime de qualquer responsabilidade sobre as opiniões veiculadas. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com Bispo Samuel Ferreira. Oi, gente, bom dia! Estamos chegando aqui para mais um debate na Mais FM, e o debate de hoje promete. Eu, pastor Antônio Calisto, vou com você até o meio-dia de hoje aqui no debate da Mais. Olha, é importante que você siga a Rádio Mais nas redes sociais. Olha, vamos lá, redes sociais, tanto no canal do Instagram quanto no do YouTube. O nosso endereço é o mesmo, para que você não se confunda, @maisfm 102.9. Aí você segue, você compartilha lá no canal do YouTube, é importante que você dê um likezinho, com isso você ajuda a rádio a espalhar mais a sua programação. Tá bom? Não deixa de seguir a Rádio Mais FM, não deixa de assistir no canal do YouTube, de comentar, de compartilhar, de dar um likezinho lá, é muito importante. Abaixe o aplicativo da Rádio Mais FM, porque aonde você for, nós vamos junto com você. Tá bom? Olha, o nosso debate de hoje, deixa eu ver como é que tá a enquete do programa de hoje. A salvação depende de Deus ou da resposta humana? Rapaz, João 4, né? Estamos tratando de João capítulo 4. A salvação depende da iniciativa de Deus ou da resposta humana? Deus toma a iniciativa 19%. Depende da resposta humana 14%. Deus inicia e o homem decide, 67%. Olha, o que está dando é que o homem coopera com Deus para a sua salvação. Será que é isso mesmo? Olha, eu vou apresentar os debatedores de hoje que estão conosco aqui com grande alegria. Eu estou recebendo hoje aqui meu amigo, pastor Emerson Cicarelli. Ele é pastor da igreja Rologos e psicanalista formado pela Academia Levo, atua como professor de hebraico bíblico e aramaico, com ênfase no aramaico tarcúmico e galileu, pelo Instituto Cadman. É bacharel em teologia pelo Instituto de Teologia Gamaliel e com especialização em criação no livro de Gênesis, além de especialização nos livros poéticos também pelo Instituto Cadman. Atualmente é reitor do Instituto... Como é que é o nome aqui? Aqui, ô Cicarelli, língua estranha. Instituto Kohelet de Ciências Bíblicas. Rapaz, por que você fica inventando esses nomes, irmão? É porque Kohelet é o nome original de Eclesiastes. Desculpa aí, tá? Ciências Bíblicas, e também ele é o cara que comanda o podcast Cristosofando, que nunca me levou lá, mas tudo bem. Não. Querido pastor Cicarelli, Pastor... meu amigo, bem-vindo ao programa da Mais FM. Pastor Antônio Calisto, é um prazer estar aqui mais uma vez. Saúdo nosso amado Bispo Samuel Ferreira, que Deus abençoe. Saúdo a sua vida também, meu pastor e meu amigo. A todos que se encontram aqui na equipe da Mais FM, Nani, JC, todo o pessoal que fica no fundo ali trabalhando. Meu amigo, o pastor Israel Júnior, seu filho que se encontra com ele, que Deus abençoe poderosamente. Busco um debate técnico, bíblico e respeitoso. E teremos. Deus abençoe. Recebendo aqui também ele, o querido pastor Israel Júnior. Israel Júnior é servo de Deus, teólogo, escritor, treinador físico e comportamental. É pastor da Igreja Presbiteriana
do Sul, da Congregação Esperança em Campinas, São Paulo. Querido amigo, muito bem-vindo. Graças a paz, pastor Calixto, pastor Emerson, saudar a todos que estão aqui, a Nani, o JC. Como que é a moça que faz esse café delicioso aqui? A Val. Melhor café do estado de São Paulo. É o da Val. Você que nunca veio aqui na Rádio Mais FM, que café delicioso. Meu filhinho que está aqui, Matheus. E é isso, tamo junto para mais um debate. É isso aí, gente. Olha, o debate de hoje promete. Eu vou dar 4 minutos a cada um dos debatedores para que eles exponham as suas impressões iniciais. E vou começar com ele, pastor Emerson Cicarelli. Deixa o Israel começar. Deixa o Israel começar, pode ser? Não, quem tá intermediando o programa é o pastor Calixto. Olha, já tá fugindo do debate, mas tudo bem. Não, pastor Calixto, quem Não, manda eu posso é o começar, senhor. não tem problema. O Emerson vai começar. Quer mandar no debate já no início aqui? Então, tá bom. Vamos lá. Pastor Emerson Cicarelli. E aí, Emerson, o homem coopera com Deus? A salvação é algo exclusivo de Deus? Bom, a primeiro ponto, o debate vai ocorrer dentro do livro de João, então eu quero trabalhar algumas ferramentas exegéticas para que nós possamos entender o real propósito do livro e poder fazer o desenvolvimento de João capítulo 4. Quando nós pegamos o contexto do livro, né, se existe uma palavra-chave dentro desse livro, a qual o autor é o apóstolo João, o objetivo do livro ele se encontra ali em João capítulo de número 20, verso de número 31. Estas coisas foram escritas para que creiais. Então, automaticamente, nós percebemos que quando João escreve aos leitores de sua época e automaticamente aos leitores dos dias de hoje, ele escreve exatamente provocando fé. Dos 4 evangelhos, né, nós temos os 3 sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós temos o Evangelho de João. Ele é um evangelho totalmente universal e o seu papel é exatamente esse: para que creiais. Creiais em quê? No Filho unigênito de Deus. Dentro desse ponto que nós trabalhamos, isso já mostra que ele entende, né? Ele entende ao leitor como alguém que deve responder ao testemunho. O que é responder a um testemunho? Responder a um testemunho é exatamente crer na pessoa de Jesus Cristo. Então, existe uma resposta da parte do homem assim que ele é chamado. Ele é chamado e ele conhece o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entramos em João capítulo de número 4, quando nós começamos a trabalhar uma rápida perícope textual, né, nós enxergamos que dentro do diálogo a qual acontece em João capítulo 4, nós temos 4 movimentos sucintos que precisam de determinada análise. O primeiro dele é: Jesus procura a mulher. Segundo, Jesus revela quem ela é, a mulher responde e a cidade crê. Essa sequência é muito importante para nós porque ela importa para a gente poder entender exatamente o contexto de João capítulo 4. Sendo esse contexto que Jesus inicia, a mulher responde, então há uma resposta. Logo depois que a mulher responde, a cidade responde, e o texto inteiro ele funciona exatamente dentro desse conceito. Outros pontos importantes que nós precisamos prestar atenção aqui é em determinadas resistências, né, a qual a mulher possui a partir do momento que ela é chamada. Sendo assim, nós começamos a perceber que dentro desse texto e muitos outros da Bíblia, embora eu pretendo fixar meu debate em João 4, o pensamento da graça irresistível não funciona muito bem com a mulher porque há resistência. Se a graça é irresistível, por que resistir?
Então existe uma certa resistência dessa mulher, e acredito que esses são os pontos principais a qual eu vou trabalhar nesse primeiro momento, né? O contexto do livro é exatamente este. Estas coisas foram escritas para que creiais. Então, é necessário uma resposta para que você possa crer. Obrigado. Vamos ouvir o querido pastor Israel. Bom, vamos lá. É óbvio que se faz necessário a resposta humana. A doutrina calvinista, ela não anula de maneira nenhuma a resposta humana. Muito pelo contrário. Nós somos humildes em dizer e afirmar que a Bíblia ela trabalha com essa tensão. A soberania de Deus, porém, também a resposta humana. Como ornar essas duas questões? A Bíblia não dá resposta. Eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Eu não posso passar daquilo que está escrito, senão se torna conjectura e muitas vezes até achismo. Então a Bíblia, ela afirma que o homem é responsável em responder, mas a Bíblia afirma que Deus é soberano. A Bíblia fala do seu povo, dos seus eleitos, daqueles que Deus prove predestinar. Então, a questão de João capítulo 4 é muito simples. O texto, tanto quando nós analisamos o seu contexto imediático e o remoto, nós vamos ver que a Bíblia sempre mostra Deus dando a iniciativa. Deus, ele inicia e ele também dá ferramentas para que o homem continue perseverando. É a doutrina que nós calvinistas trabalhamos como a perseverança dos santos. Então, toda ação que acontece na vida do crente, do eleito em Deus, é por ele, porque é para ele e provém dele todas as coisas. Aquele que é fiel, aquele que inicia a boa obra, ele também é fiel para terminar. E assim foi na vida desta mulher. O texto inicia no capítulo 4, logo no versículo 4 também, dizendo que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então ali não foi obra do acaso, não foi uma coincidência, não foi fruto do acaso, ali foi tudo arquitetado por Deus que é soberano. E aí nós trabalhamos a pessoa de Cristo, na sua união hipostática, também sendo Deus, 100% homem e 100% Deus. Então nós vemos na história aqui de João capítulo 4, da mulher samaritana, Deus no controle a todo momento. Tanto que esta conversa vai gerar fruto. Não há só conversão na vida dessa mulher. Há conversão na vida de outras pessoas que se encontravam ali em Samaria. Jesus, salvo engano, vai ficar mais 2 dias naquela cidade. E você vê que é tudo bem arquitetado, porque Jesus vai se encontrar com essa mulher sozinho. Ele despede os seus discípulos, ele inicia a conversa. Essa mulher, ela responde Jesus até de maneira rude. Tu não és judeu? O que você quer falar comigo que sou samaritana? E Jesus, ele continua dialogando com aquela mulher. Jesus, ele não só mostra, apresenta a redenção para aquela mulher, como Jesus também confronta o pecado daquela mulher. E eu costumo dizer que Jesus, ele nunca vai perder. A grande questão que você que está nos escutando nessa manhã tem que entender é, Jesus perde. Jesus, de fato, quer salvar alguém, só que ele sai perdedor dessa tentativa. A cruz, a expiação foi uma tentativa, foi promovendo uma possibilidade ou uma certeza. A cruz, ela nos dá certeza, nós temos certeza da nossa salvação, ou a cruz nos proporciona apenas uma possibilidade. Então, sim, Deus, ele inicia e ele finaliza o processo da salvação. Querido pastor Sicarelli. Bom, eu estou lembrando aqui de um respeitosamente, né? Respeitosamente, como diz meu amigo Aleph Lopes, com toda a vênia, né? O Israel, ele já começou a fazer uma das coisas que ele sabe fazer de melhor, né?
que são perguntas retóricas, Mas, ô, levando... Cicarelli, Ah, deixa eu te fazer uma colocação para gente, deixa eu só terminar o raciocínio antes. por favor. Então tá bom. Utilizando, por exemplo, aquela frase que eu espero que ele use hoje comigo, né? Que o meu amigo use comigo hoje, né? Quem bebe da água de Jesus volta a ter sede, né? Eu espero que a gente fale sobre isso. Ele fez uma pergunta assim dizendo, Jesus perde? É automaticamente que a nossa primeira resposta é dizer que não. Só que aqui o que está em jogo não é questão de ganhar ou questão de perder. O que está em jogo aqui é crer. Por exemplo, você falou sobre o sacrifício de cruz, né? Se o sacrifício de cruz poderia ter sido... Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Se o sacrifício de cruz poderia ser inválido ou se poderia ter sido uma... Repete, O sacrifício na cruz, a expiação, ela promove uma possibilidade ou uma certeza? Olha, ela promove uma certeza para todo aquele que nele crê. O texto é bem claro em João capítulo 3, verso 16, e em todo o livro do Evangelho de João. Todo aquele que nele crer. Quem crer nele já está salvo, quem não crer está condenado. Outro ponto importante ainda, ficando nos evangelhos, é que nas 3 cidades impenitentes, Jesus, por exemplo, fez muito mais na sua manifestação de poder e de glória do que na cidade de Samaria. Na cidade de Samaria, ele conversa e ele dialoga com a mulher. Nas 3 cidades impenitentes, ele chega até mesmo a fazer milagres. E mesmo assim o povo rejeita. Fica um pouco complicado a gente trabalhar essa ideia de perda ou de vitória ou de derrota, porque muito me custaria crer que Jesus faria milagres em um lugar, mesmo sabendo que as pessoas não creriam nele e que elas já estavam predestinadas a não crer, tá? Outro ponto importante que a gente precisa trabalhar aqui hoje é o seguinte, a linguagem, né, do texto do Evangelho de João, né? O verbo mais importante do capítulo de João, por exemplo, não é escolher, não é predestinar e também não é eleger. Nós trabalhamos com 3 verbos dominantes nessa obra. O primeiro dele é o pisteu, que significa crer. Então, o capítulo gira em torno da fé. Outro verbo importante que nós temos aqui é o didomi, que significa dar. Eu lhe darei água viva. O outro verbo importante, que é o terceiro, é o pino, que significa beber. Então, quem beber? A pergunta que nós temos aqui é: quem bebe? Jesus ou a pessoa? A resposta clara é a pessoa. Então aqui aparece um ato condicionado. Quem beber? Então, para beber, você precisa crer. Para crer, você precisa tomar uma posição. E para você tomar uma posição, você precisa escolher. Então, para já passar a palavra, esses 3 verbos, pino, didome e pisteu, são os verbos que trabalham, né, o contexto, a espinha dorsal de João capítulo 4. E em nenhum momento nós vemos escolha, predestinação ou eleição. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, os debatedores, que me parece que Isaías também põe um ponto de condição ou condicional. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu não estou nem de um lado nem do outro, mas se você fizer uma leitura rápida do capítulo 4 do livro de João, o predominante no capítulo é crer. Os samaritanos, no versículo 39, diz: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. No versículo 50, que vai tratar da filha, do filho do oficial que é curado, o texto vai dizer: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus
lhe dirigiu, o que Jesus lhe repartiu. Quando Jesus vai falar sobre a questão dos ceifeiros, parece-me que ele deixa claro aqui no versículo 32 que ele coopera com Deus na sua obra, porque ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vós ainda não podeis comer dela, ou participar dela, ou não conheceis ela. É fazer a vontade de meu Pai. Então há uma conjunção de. Porque Jesus poderia se recusar a comer essa comida que era fazer a vontade do Pai. Eu queria perguntar ao pastor Israel, como é que você vê isso, Israel? Sempre tem um ponto aqui de crença. Parece que a coisa só acontece depois que a pessoa crê. E pela leitura do texto, o que me parece é que, de início, há uma rejeição da mulher, até de falar com Jesus, como você mesmo citou. E que há uma insistência em Jesus. Depois da insistência, que essa mulher vai abrindo o coração, vai abrindo o coração. É mais ou menos igual que diz o texto, que Paulo começou a pregar e Deus abriu o coração de Lídia para crer. Como é que você vê isso? Perfeito, eu vejo dessa maneira, que o senhor explicou e não é heresia nenhuma. O senhor explicou biblicamente. O homem rejeita, o pastor Calixto rejeitou a Deus, o pastor Emerson, o pastor Israel. É isso, o homem é esse miserável pecador que rejeita a Deus. Mas se esse homem, Deus escolheu, e ele vai chegar igual chegou na mulher samaritana, Jesus vai vencer. Ele vai convencer. Não tem jeito. O Paulo rejeitou a Cristo, mas Jesus venceu. Ananias falou: não, Jesus, Paulo, como que eu vou falar? Não, vai lá. Você vai lá, ele é meu e ponto. Acabou. Jesus vai vencer. Quando eu falo de vencer, pastor Emerson, eu sei que fica complicado pro senhor falar que Jesus perde, mas é a ideia arminiana. Porque a ideia arminiana é exatamente essa. Jesus, ele vai, ele quer convencer, ele quer salvar, só que aí o homem rejeita e Jesus não consegue salvar. Olha o texto que o senhor usou. Eu vou voltar pro texto de João 4, mas como o senhor usou João 3:16, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer? Tem que crer. Mas vamos continuar o texto. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Peraí. A Bíblia é Mas para salvá-lo. Então, será que a Bíblia é contraditória? Será que lá em Mateus capítulo 7, quando fala que Jesus vai estar condenando, falando assim: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, mas tá falando aqui que não venham para condenar, venham para salvar? Então, deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Porque, entendeu? Mas eu escutei. Tudo deixa bem, eu continuar. Eu só quero saber. Então a gente tem que entender o que é mundo aqui. Porque senão a Bíblia é contraditória. Então o mundo aqui quem é? Vamos continuar lendo. Aí, ó, o mundo. Mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Que mundo aqui? Vamos ver no 18. Quem crê nele é condenado. O texto está afirmando. Quem não crê, aliás. Quem não crê é condenado. Mas quem crê, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Peraí. Lê o próximo. Pera. Lê o próximo. E a condenação é esta. Que é um tiro no seu próprio pé. Lê o próximo. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo, aos eleitos, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O texto não diz aos eleitos, mas tudo bem. Peraí, vamos lá. Tudo bem. O senhor crê? Você está fazendo um anacronismo. O senhor crê? No quê? Em Cristo. se eu tô aqui, é óbvio. Então, existe a possibilidade do senhor não crer mais? Poxa vida, a todo momento. Não. Olha o texto. A todo momento. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Cristo então, verdadeiramente não é condenado. Não tá no texto. Quem crê permanece. Mostra no texto. Quem crê permanece. Mostra no texto. Mas crer... O senhor acabou de falar que eu tinha que mostrar no texto. Eu tô perguntando, mostra no texto. Crer é um estado diário. Mostra no texto. É um estado diário. Não. Quem crê é estar nele. Mas tudo bem, vamos lá. Beleza. O texto não afirma isso, pastor. Beleza. O senhor acrescentou vamos agora. Lá. Não, beleza, vamos lá. Mas, ô Calixto, eu preciso falar porque o tempo hoje é curto, mas vamos lá, pergunta. Mas você vai falar.
Mas deixa eu te falar só uma coisa aqui. Vocês vão discutir simplesmente João capítulo 4 ou a Bíblia inteira elucida ou vai trazer luz a João É porque capítulo o Emerson 4? fugiu, pastor Bom, Calixto. eu vou responder. Ele foi pra João Pera um 3. pouquinho. Eu Eu só vou respondi. responder, não, eu vou responder Então, agora. não, mas não é fugir, difícil porque eu desse não jeito. posso entender Hum. que eu vou me fixar em um capítulo da Bíblia sem que a Bíblia tenha direito de elucidar aquele capítulo. Então, Eu essa- prefiro usar então, a Bíblia Pra mim é toda. quase uma loucura. Eu prefiro essa usar a é Bíblia grande, toda. Então, Caralho. essa é a grande questão. Essa é a grande questão que está em jogo aqui. Deixa eu responder algumas perguntas e já respondo também Eu acho que a Bíblia o pastor dá luz Calixto. a João 4. Eu Tudo também bem. acho. O Eu pastor prefiro. Calixto, perfeito. Vamos lá, o pastor Calixto. Bom, primeiro ponto é o seguinte: eu não venho como arminiano, eu venho como exegeta. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. Antes de existir, não sei por que a risada, mas tudo bem. Antes de existir o arminianismo e existir o calvinismo, já existe a Bíblia. Concordo. Então, eu não concordo. venho como arminiano porque eu tenho argumentos aqui que pode derrubar até o próprio arminianismo. Eu venho aqui exatamente trabalhando o conceito de Bíblia, de Escritura. Então eu não venho como arminiano, entendeu? Eu venho como exegeta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, respondendo o pastor Calixto. Eu posso, sem problema nenhum, descorrer outros textos bíblicos, mas como exegeta, o texto que me foi proposto foi João capítulo 4. A pergunta que foi feita pela Nani é se João capítulo 4 fala mais sobre a iniciativa de Deus ou da resposta humana. Então, em primeiro ponto, a parte mais importante é trabalhar exatamente o texto e os versículos de João capítulo Mas não de é número esse o 4. tema, né, pastor? Entendeu? A salvação Mas tá aqui, ó. depende da Ó, iniciativa João 4, ou da resposta mas não humana. tá aqui, ó. Não tá João 4 na sua folha? Mas não é... É João 4. Mas não é que Mas fala mais. foi o que a Nani apresentou. Não. Eu tô aqui para debater o texto. A salvação depende da iniciativa humana ou da resposta? Tá, e o que tá escrito antes? João capítulo 4. Mas se você já Perfeito. quer correr de João Não capítulo é que você 4, falou que o tema a é se gente fala vai pra outro mais. lugar. Eu quero João 4. Entendeu? Então vamos lá. simbora. A salvação começou como Eu João ouvi, 4. eu na ouvi mulher. você, eu ouvi você, correto? Então eu responde quero te o texto, fazer João algumas 4. perguntas. Estou trabalhando o texto. Eu quero te fazer algumas perguntas, né? Eu apresentei para você os 3 verbos principais que aparecem nesse texto, que é o pisteu, ok? Que é o verbo crer. Então, o capítulo gira em torno da fé. Eu te apresentei o didome, que é o de dar, eu lhe darei água viva, né? Água viva. E depois eu apresentei o pino, que significa beber. Quem beber, né? Dentro desse texto, nós não temos aqui a predestinação, nós não temos aqui a eleição, que é uma palavra que você gosta de colocar em tudo quanto é texto, né? Igual você fez ali Uma palavra bíblica, no João, né? mas não tá, é um anacronismo. Por que É anacronismo? um anacronismo, a palavra não se encontra nesse texto. Entende? Você pode entender perfeitamente que aquele que crê é um eleito, mas a palavra não se encontra no texto grego, tá? E também nós não temos o conceito de eleição. Então, dentro desse texto, no que nós temos aqui é uma ação humana respondendo a um dom divino, Calixto. Existe um dom divino no texto? Existe. Aquele que oferece a água. Perfeito? Só que existe uma ação humana no texto respondendo a esse dom divino. E quem fez ela ter essa ação? Não, quem fez ela ter essa ação? Se eu sair de João 4 e começar a apresentar Não, no outros texto, textos no texto. como você quer, ela mesma. Ela mesma? Lógico, Então ela creu. A salvação depende dela mesma? Não, a salvação depende de quem? você Não. crer. A salvação Não, depende de quem? Não. A salvação, O senhor veja tá no bem. púlpito Pera pregando. um O senhor vai falar, a salvação depende de Pera um você pouquinho. A ou de Cristo? salvação depende De Cristo. de você crer na pessoa de Jesus. Quem fez você A crer? salvação Perfeito? não depende de Deus, gente. A salvação pertence a Deus. A salvação pertence a É Deus, mas diferente. eu preciso crer Quem em fez você Jesus. crer? Quem fez você crer? Quem te convenceu? Quem me convenceu? É. O testemunho de Cristo. O Espírito Santo. Mas o testemunho de Cristo, Espírito Santo, Trindade é a Perfeito, mesma coisa. perfeito. Mas agora, Então pronto. vocês calvinistas puxam essa ideia para a eleição antes da fundação do Não, mundo. é porque não depende E isso do homem. não acontece, não ocorre. Não depende do homem. Como né? não? Eu tenho diversos textos bíblicos aqui que apresentam isso. O Hoje te homem- apresento, o homem- hoje trago como testemunha o céu e a terra
porque te apresentei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ok. Escolhe, pois, a vida. Eu vou para Gênesis capítulo E quem, 3. e quem escolhe a vida pode Quem perder escolhe essa a vida? Aquele que reconhece Ô, a Jesus fazer como uma seu pergunta Salvador. a vocês, Cicarelli. Dentro do texto, uma pergunta para o senhor e uma pergunta para o pastor Israel. Jesus está falando aqui dos ceifeiros, em João 4, e ele está dizendo que... Qual perícope? Isso. Porque isso é verdade, o ditado. Qual versículo? Um é o que semeia, versículo 37, Bom, e o mas outro é já, o que ceifa. então, mas já sai da Não sai da estamos perícope. fugindo da questão, não. Não, mas já saiu da perícope. A A questão perícope é a já mesma. mudou. Não, Não, a mas perícope já pergunta mudou. que eu faço aos senhores, porque me parece que esse aqui é o contexto imediato do capítulo 4. Não, o contexto imediato do capítulo 4 é a mulher samaritana. Não, mas fácil de se entender o isso. pastor Calixto está Qual falando da contexto, pregação de Jesus para os samaritanos. Qual versículo? Tá no texto. Qual versículo? A partir Tá do... tudo dentro aqui, o versículo 37. Nisto é verdade, o ditado, um semeia e o outro ceifa. Olha lá, um semeia e eu vos envio a ceifar. Ou seja, deixa eu perguntar para os senhores, um só pode fazer a mesma ação? Dentro da luz do que Jesus disse, duas pessoas cooperam para um fim, que é uma colheita. Só que um semeia e o outro colhe. Eu não posso acreditar, mediante a isso, que Deus é o Deus que fala, é o Deus que gera salvação, é o Deus que promove a salvação, e é o Deus que gera a salvação no coração do homem sem que o homem corresponda a isso. Não, pastor Jesus está Calixto, falando a mesma o homem coisa. corresponde. Há uma ação conjunta. Não, E um semeia, pastor o Calixto, outro colhe. pastor Calixto, Há uma função digna de uma colheita. o calvinismo, o senhor conhece bem o calvinismo. O calvinismo não invalida a ação do homem. O que o calvinismo vai ensinar, o que a Bíblia vai ensinar, que eu concordo com o pastor Emerson. A Bíblia, a palavra de Deus, vem antes de Calvino e Armínio, tudo bem. O que a Bíblia ensina é que a palavra de Deus, a pregação, ela tem dois fins. Um fim é converter e outro fim também é condenar. A pregação de Cristo, a palavra de Deus, a palavra pregada, não tem serventia somente para salvar, Tudo bem. mas ela também condena. Aquele que responder positivamente é porque assim como o apóstolo Paulo, Aquele que Jesus responder converteu. Não é uma ação positivamente. individual do homem Uma que ele pergunta. responde sem a ação Uma pergunta. antes do Espírito Santo, do próprio Deus. Essa resposta positiva, porque você acabou de fazer aqui a ideia da espada de dois gumes, a que salva e condena, perfeito? Sim. Então vamos lá, legal. Aquele que aceita, por exemplo, os samaritanos que ouviram a palavra de Jesus e aceitaram, né, em João capítulo 4. Então, era decisão de Deus salvá-los desde a fundação do mundo. O capítulo 4, versículo 4 fala que era necessário passar por Tudo Samaria. bem, mas sim ou Por não? que era necessário? Então é necessário, então Deus já tinha o plano de salvá-los antes da fundação do mundo. Então, Eles já eram eleitos, eu nasceram eleitos. Eu preciso entender o que o senhor pensa. Não, o que eu penso é que o calvinismo fala sobre a eleição incondicional. Não. Eles já eram eleitos desde a fundação do mundo. É o que está escrito em Apocalipse? Não, eu estou Você tá perguntando citando para você. Apocalipse? Não, eu estou perguntando para você a linha de defesa calvinista. Eles são eleitos desde a fundação do mundo? Sim. São salvos antes de nascerem? Sim. Sim. Então as 3 cidades impenitentes foram condenadas antes de nascer também. Então, Não, sim ou não? Não, é porque quando você... Deus tem os seus decretos e os começou. seus eleitos antes, sim. Começou. Então Sim. tudo bem. Então as 3 cidades impenitentes já estavam condenadas antes da fundação do mundo. Você saiu de João 4, mas vamos lá. Não. É porque
a gente pode fazer um causuísmo, porque trata de soterologia. É que você tem que trazer Samaritanos são salvos desde a fundação do mundo. Não todos samaritanos. Tudo bem, mas os que se converteram. ouviram Jesus em João capítulo 4. Independente da localidade Tudo bem. geográfica. Então, se eles não tinham oportunidade de salvação nas 3 cidades impenitentes, né? Corazim, Cafarnaum e Betsaida, a minha pergunta é, por que Jesus foi até lá se já estava predestinado? Ele iria mudar os decretos do pai dele? Em nenhum momento, eu falei que não há possibilidade. Eu estou falando que... Então Deus volta atrás. Eu estou falando que aquele que abraça a possibilidade positivamente, abraçou porque foi convencido. Então é uma decisão humana. Causada por Cristo. Então é uma decisão humana. Causada por Cristo. Ou causada Pastor, pela palavra. É óbvio que vai aqui. é óbvio que vai ser pela palavra. Do mesmo jeito que em qualquer religião do mundo, ou até mesmo o ateísmo, ele necessita de uma resposta. Até o ateu crê. Até o ateu trabalha com crença, só que ele trabalha com uma crença que ele não acredita em Deus. Então ele observa, ele ouve, tá? Ele peneira, ele passa por um filtro, tira as suas conclusões e logo depois ele dá uma resposta ou intelectualmente ou por fé. Então isso também depende do homem. Uma pergunta isso aqui ao depende Israel. do homem. Pastor Israel. Vai lá. O senhor acredita que os decretos de Deus, ou a predestinação de Deus, ela é referente àquilo que é para o bem, ou ela é também para aquilo que é para o mal? Por exemplo, Sim. eu poderia dizer aqui que eu creio na predestinação. Certo. Deus predestinou o homem para aquilo que é o bom. Porque para o mal, Deus não precisa predestinar. A própria natureza humana arrasta o homem para o mal. Isso é o que eu creio. Mas a minha pergunta ao senhor e ao Cicarelli é: se o senhor crê que os decretos de Deus é referente a levar o homem ao bem, ou os decretos de Deus também são referente àquilo que é mal? Sim. Eu estou falando diretamente ao homem. Então, eu como calvinista, como teólogo reformado, eu vou acreditar e defender que os decretos de Deus, eles vão abranger todas as coisas, inclusive os atos maus. Mas Deus não é autor do pecado. Porque quando eu falo isso, então Deus é autor do pecado? Já não. daria outro debate. É aí que entra a tensão que eu falei pro senhor, pastor Calixto. Eu não posso ser incoerente e falar que a Bíblia não apresenta essa tensão. A Bíblia apresenta, como apresenta outras. Independente da crença aqui, o presbiteriano, o assembleano, os dois vão ter que chegar no ateu que questiona e falar: Deus, ele é uma pessoa, ele é um Deus só, subsistente em 3 pessoas, que é a doutrina da Trindade, porém, de maneira lógica, eu não consigo explicar isso. Então a Bíblia apresenta várias tensões que o homem, na sua lógica humana, não consegue ter uma resposta coesa. Vamos voltar pro texto, gente? Vamos voltar pro texto. Eu posso fazer uma pergunta, pastor Calixto? Vamos voltar pro texto? A pergunta Por favor. A pergunta é, já que o pastor Emerson queria, no texto, Jesus fala assim... O Cicarelli está fugindo do debate. Posso te falar uma eu vou coisa? trazer aqui... Eu já desisti, entendeu? De esperar alguma coisa boa da sua parte a meu respeito. Sempre eu tô fugindo. Vamos lá. Então, simbora. Vamos lá, vai. Ninguém vai tirar minha paz hoje, não. Hoje eu vim preparadíssimo. Vamos lá. O texto fala... Manda aquela. Pergunta, o texto fala de 2 águas. Sim. Certo? Fala do poço de Jacó. Sim. E fala a que Jesus oferece. Sim. A do poço de Jacó, igual essa água aqui que está no meu copo, Jesus, ele afirma que a mulher vai beber e vai voltar a ter sede. Isso daí, fisiologicamente, todo mundo vai concordar aqui. Mas ele vai fazer o contraponto com a água que ele oferece, que a mulher bebe e a sede dela é saciada eternamente. Todos os debates, o pastor Cicarelli fala assim que a água tem que continuar bebendo todos os dias. Isso é uma pergunta ou um parágrafo de livro? Porém, entretanto, todavia, o texto, ele fala que a água do poço de Jacó, essa tem que beber todo dia, porque a sede não é saciada. Sim.
A água que Jesus oferece, você bebe uma vez só. A pergunta é, eu vou concordar com Jesus, que fala que você bebe a água uma vez só, ou com o pastor Emerson, que fala que tem que ficar bebendo a água todos os dias? Pastor Emerson, para a resposta, e se Bom, depois começou... eu puder entrar com uma interrogação... Começou o ad hominem. Começou o ad hominem. Eu gosto do Israel porque quando ele vai pra corda, ele gosta de jogar a torcida contra nós. Mas vamos lá. Vai lá. Esse jargão que você criou, ele é muito inteligente. Isso eu devo Obrigado. admitir. Obrigado. Mas ele não é invencível. E eu vou te provar isso hoje, tá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que qualquer pessoa, né? O Israel vai esperar que responda o seguinte, que quem bebe da água que Jesus dá pode voltar a ter sede? Sim, mas é como eu digo, ele não está tratando com o arminiano, ele está tratando com o exegeta. Então, a pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte, te responder, né? Água do poço de Jacó versus água viva. Qual é o tema, Israel, e qual é a essência dessa água? Vamos ver se você concorda comigo. Qual é a essência da água viva que Jesus oferece? Na minha concepção, se calou, na minha concepção é fonte de vida espiritual. Concorda comigo? Fonte de vida espiritual? Quem bebe dessa água tem a vida espiritual? Claro, quem tá no reino de Deus tem a vida espiritual, vida eterna. O contexto imediato dessa água, textualmente falando, não é perseverança dos santos. É a vida eterna. Não é perseverança dos santos. É a vida eterna. Não é segurança eterna e não é Mas perda tá no de salvação. texto. Mas tá no texto. Tudo bem, vamos trabalhar. Não é perda de salvação. Ó, o tema é vida de fonte vamos ler o texto, espiritual. pastor, que o senhor falou que na Entendeu? vida eterna você está indo contra o texto. Versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas é lógico. Mas a água que eu lhe é der, uma fonte de vida se para nele espiritual. uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas é uma fonte de vida espiritual. Vida eterna. Perfeito. Ok? Daquele que beber da fonte de vida espiritual. Como se a vida é eterna, Pera um acabou. pouquinho só. Como se bebe essa água? Se essa água não é a física, não é a que você tem na garrafa, essa água é uma metáfora que Jesus está apresentando, Sim, concorda? sim. Perfeito. Essa metáfora trata de que elemento? Essa metáfora, como toda metáfora que Jesus trabalha, ilustrando algo existente no reino espiritual. Ela trata da vida eterna. Da palavra. Não, da vida eterna. Tudo bem, e a vida eterna vem através da água. Da palavra. Cristo é a palavra. Da Sim, palavra. O bem, verbo que se fez carne Sim. e habitou entre Da nós. palavra. Então, perfeito. Sim. Então, para que eu tenha vida eterna, eu preciso crer na palavra. Eu não creio na palavra para ter a vida Pera eterna. aí, gente. Eu creio na palavra porque eu tive a vida Deixa eu eterna. fazer uma pergunta aos dois debatedores aí. Cristo é a palavra. Isso. Perfeito? Cristo Deixa é a eu entrar palavra. no meio do debate, O verbo que se fez carne e habitou entre senão nós. eu perco Então, o emprego, gente. automaticamente, eu crendo na palavra, hoje você não vai me atrapalhar. Vamos lá. É o seguinte. Quem crê na palavra crê em Cristo, correto? Porque ambos são a mesma coisa. Sim, Então, sim. perfeito? É fácil de entender. Sim. E aí a sede é saciada. É crer na palavra de Cristo. Só que é o seguinte, eu não posso crer em Cristo só uma vez. É constantemente os Aonde tá no 365 texto? dias da minha vida. Aonde tá no texto? Ah, meu amigo, aí Então, é só pronto. você, Vai é lá, só pastor você entrar Calixto. no Espera conceito só um de ética pouquinho. cristã. Aê, entendeu? obrigado. É só você entrar no Obrigado, conceito de vocês ética chegaram cristã. no ponto que eu queria. Fazer uma pergunta aqui. Pelo que o pastor Israel disse, é que você bebe uma vez dessa água e nunca mais você precisa voltar a beber dela. Então não vai pro culto. Não, eu não disse É isso. isso, Eu não Israel. disse isso. Não, mas é o que ele Jesus deseja que apresentar. disse. Foi Jesus que disse. Não fui eu. É uma metáfora, Foi Jesus. Então, senhores. tudo bem, ok. Senhores, é uma O pastor metáfora. O pastor Cicarelli está defendendo que o cristão precisa continuamente estar bebendo desta água. É isso, Cicarelli? Oi? Não, eu disse o seguinte, eu Você disse que o defende bebê, eu que disse, uma eu vez disse, tendo bebido eu dessa disse que água, beber da água, a sede é matar, a sede espiritual. Mas beber o da cristão água, veja precisa bem, ó, sempre ele está bebendo desta água. Ele usa uma metáfora muito parecida com a que ele usa em Mateus. Aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida.
Só que nós precisamos Então. entender a metáfora e a simbologia. O que significa Então, essa então água? deixa eu fazer A uma palavra. pergunta ao querido pastor Israel. Não, mas de novo. Você ia perguntar É para outra mim, vez, agora você vai porque voltar se o para irmão ele. não faz, eu faço. senão o Não, não é debate questão, fica sem não é graça. questão disso. A questão é que a gente não tá conseguindo debater hoje. Não? Lógico Eu que tô não. há 15 minutos calado, Lógico que ouvindo não. os irmãos. Puxa, poderia ter ficado Vai- 5. Então fala, Cicarelli. Vamos lá. Não, eu quero ouvir a pergunta do pastor Começou a Calixto. choradeira, fala. Vamos Deixa lá. eu ver a O que pergunta gente- do- Não, vamos tratar aqui entre nós. Espera aí. Então Vamos vai lá, então responde a minha Entendeu? pergunta. Qual? A pergunta é o seguinte: a água do poço de Jacó, Jesus fala que tem que beber todo dia. A dele, Jesus fala que tem que beber uma vez. Você vai ir contra as palavras de Jesus, pastor? Porque você tá indo contra o texto. Não, eu não tô indo contra o texto, Então, eu tô analisando É o uma texto. vez só que tem que beber É uma água? metáfora. É uma vez só? É uma metáfora. A metáfora fala que é uma vez só? Não, a metáfora fala sobre crer. Eu vou ler de novo. E crer na pessoa Mas de Jesus... aquele que Nossa, beber da o água anacronismo é uma que coisa eu lhe der, fantástica. nunca mais Mas pode terá continuar. sede. Mas a água que eu lhe Então, der, tudo se fará bem. nele... Meu Deus, tá no texto. Eu vou te fazer Tá no uma... texto. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Quem bebe dessa água pode voltar a ter sede? Jesus falou que não. Não. Quem bebe dessa água pode em algum momento praticar apostasia? Jesus falou que não. Agora, quem é você, segundo os seus argumentos, claro, a conseguir entender realmente quem bebeu e quem não bebeu dessa água? Por isso que pro calvinista, todo ser humano é um eleito e potencial. Por exemplo, o joio e o trigo crescem junto. na sua concepção, Judas não bebeu dessa água. Não. Mesmo ouvindo o mestre, não gagueja. Pera. Mesmo Não ouvindo o gaguejei. mestre, Não gaguejou. gaguejei. Não gaguejei. Entendeu? Vamos lá. Não gaguejei. Vamos lá. Eu quero entender o seguinte. Judas andou com o mestre 3 anos e meio. Ele não bebeu dessa água? Judas tinha sede saciada? Se Judas tinha sede saciada... Tá gaguejando? Não, não gaguejei. Então responde. Eu parei pra pensar Então só. responde. Se ele tinha sede saciada... Isso. Olha, eu acredito quando a gente trata a respeito de Judas o seguinte... Ele começou bem, mas no meio do caminho ele Não, percebeu que o viés pastor, de Jesus sem não era um viés de político. sabonetar, sem não, sabonetar. não é questão de sabonetar. Jesus, ele é a prova Judas viva. teve a sede saciada? Ele é a prova viva. Eu vou perguntar que você pra pode... Nani. Nani, Judas teve a sede saciada? Ele é a Deixa eu prova... Ô perguntar. Israel, o debate sou eu e você, Pelo Israel. amor de Deus. Cicarelli, Ô Israel, o debate é eu e você, para com isso. vou Olha fazer aqui. uma pergunta aqui ao pastor Israel. Pode fazer, pastor Calixto. Israel, eu queria que você me explicasse, porque além que nós estamos aí debatendo João capítulo 4, a minha crença e a minha compreensão de João capítulo 4 não pode ferir o resto das escrituras. Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo, não fere. Não é contraditório. Então tá. Então deixa eu te perguntar o seguinte. O senhor disse que bebendo uma vez dessa água, jamais há necessidade de bebê-la de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. E todos, vou ler de novo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Efésios, capítulo número 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está falando aqui que uma vez esses crentes já eram cheios, mas eles precisavam de uma vida contínua de busca do Espírito. É o Espírito Santo quem enche, mas agora é eles que precisam se encher. O que Paulo está dizendo é que há uma busca contínua para que eles permaneçam cheios. Como é que o senhor entende isso? Eu bebi uma água uma vez e agora Paulo está dizendo aqui que eu devo continuar bebendo ela. Está aqui, ó, enchei-vos. Então, essa é uma ação do homem. Paulo que deve não está fazer falando e que não tem que... do Espírito Eu Santo. concordo com o texto que o senhor leu, porque é um texto bíblico. O que eu não concordo é que está Está escrito... falando que tem que continuar. Não, o Paulo em nenhum momento falou continue bebendo da água. Enchei-vos.
qual que é a ideia do encheios? Mas só se enche uma Encheios vez? do quê? É uma fonte de água viva. o Espírito Mas só Santo, se eles enche já uma não foram vez? cheios? Aquele que crer em mim, rios de água viva É uma água que tá fluirão. fluindo. Perfeito. Isso é sem Só, milonga. só um momento. Essa água Não fluirá, foram cheios. correto? Como que essa água Como vai é que eles fluir? precisam Espera um pouquinho, agora se espera um pouquinho. encher? Pera, é os É dois. rápido. Eu tenho que uma responder pergunta. o pastor Calixto. que É tá- uma pergunta. É uma pergunta só. Aquele que crer em mim, em João, né? 4. Certo. Rios de água viva fluirão. Isso. A água é a palavra. Esse rio de água viva que flui, a menos que você diga, não tá escrito, tá aprendendo com o Sabino. Mas vamos lá, tudo bem. Abraço, Sabino, meu mano, te adoro. Te adoro, Ô, Sabino. Cicarelli, Entendeu? parece que você também aprendeu com o Sabino. Presta a bem choradeira. atenção. Não, mas eu não. Eu A fiz mesma exegese, mamadeira que eu exegese. vou dar pra você. Eu fiz exegese com ele há muitos anos atrás. Presta atenção, a água é a palavra, correto? Se o rio de água viva flui, significa que ao mesmo tempo que eu recebo, eu dou dessa água também através do ministério da pregação, correto? Correto? Você concorda comigo nisso? Uhum. Quando você está ministrando, você está oferecendo da água que você recebeu. Sim. Então, é impossível você beber uma única vez. Vamos lá. Quando eu tô pregando, Entendeu? eu tô oferecendo da água que eu bebi para o ímpio e para aquele que já é crente, a água só tá fluindo. Perfeito. E aí, Pronto. o que você faz? Você trabalha a meditação bíblica, você trabalha a oração, Mas você trabalha o jejum. isso, automaticamente, essa água a é se água encher do Espírito fluir, Santo. a água fluir não é eu beber de novo. Mas você eu se já enche. bebi, ela tá Sabe fluindo qual que é em o seu mim. problema, Israel? É o seguinte. Tá, mas ô, Israel, Você responde tá pra pegando mim. uma metáfora, Você foi cheio você do tá pegando Espírito uma Santo. metáfora e você está literalizando uma Não, metáfora. não é literalizando. É o que você tá fazendo, Israel. Pastor, pelo amor de Deus. Não é pelo amor de Deus, é verdade. Pastor Calixto, É uma metáfora, Pastor Calixto, gente. o senhor é teólogo. Quando... Você foi cheio uma vez. Eu vou responder o pastor Por Calixto. que mas... Paulo manda que agora você tem a obrigação de se encher? É uma ação sua e não do Espírito. Pastor Calixto, por favor, lê o texto de novo. Vamos falar do jeito que tá no texto. Vamos falar do jeito que está no texto. O senhor quer o quê? Atos 2? O Efésios, E senhor... foram todos cheios do Espírito Santo. Isso. Depois, Efésios 5,17. Enchei-vos do Espírito Santo. Ok. Mas enchei-vos do Espírito. É uma ação de um homem que procura algo, ou seja, você tem um balde. Vou ilustrar aqui muito chula a minha ilustração. Você tem um balde de água Certo. e que nesse balde de água você está usando ele. E quando você percebe que ele está por uma metade ou tal, que ele precisa voltar a ser cheio de novo, porque você vai continuar usando. Essa é a ideia. Eu fui cheio do Espírito Santo, mas eu preciso continuar em uma busca pelo Espírito Santo. Eu acho que Jesus ensina isso para a gente lá quando ele na angústia, o texto vai dizer... E há uma crítica de Jesus para que vocês não usem de vãs repetições Isso. nas vossas orações. Então, mas Só que o texto vai dizer que ele mesmo foi e orou por 3 vezes a mesma palavra. Isso. E isso não significa que... Peraí, Jesus está contradizendo? Isso não significa que Vã Jesus repetição estava é vazio. Você pedir algo que realmente você não quer. Mas Jesus Mas não o precisa desejo- ter água, Eu ele tô é só- água. Eu tô respondendo o Bom, pastor Calixto. Não, deixa eu Responde responder. ele, por favor. responde ele primeiro, vai. A Bíblia fala em Efésios 1, ali do 13 e 14, tendo crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Quando a Bíblia fala de encher, nós temos que entender que quando se trata do Espírito Santo, também se trata do selo. O ser cheio do Espírito Santo de Atos, e todos foram cheios, assim como na ausência de Tomé, o próprio Cristo soprou o Espírito. Ali é a prova que há os eleitos, que há aqueles que a qual estão em Deus, e ser cheio não significa que eu tenho que ficar sendo cheio, significa que eu tenho que transbordar cada vez mais, porque é um rio que flui. Então tudo vai dar ótica. Se eu ler está cheio, eu posso conjecturar que significa que eu tô vazio, mas não é o que o texto está dizendo. É uma figura de linguagem, e toda figura de linguagem Que você Jesus... literaliza.
Não é literalizando, é porque Lógico que toda parábola, toda figura de linguagem, toda analogia de Jesus é ilustrando algo real no reino espiritual. É uma E metáfora. a Bíblia fala que o joio e o trigo crescem junto. Então eu não sei quem são os eleitos. Agora, eu tenho certeza da minha salvação. Ou alguém aqui não tem? Opa, Ou alguém aqui não o tem? contexto do joio e o trigo é bem diferente. Mas meu vamos amigo. pra mulher samaritana. Isso, que a também gente acho não melhor. falou. Vamos lá, é minha Vamos vez lá pra agora. mulher samaritana. Ou é você? Eu tô esperando a resposta. Qual a resposta? Jesus falou, se você beber, você nunca mais vai ter sede. E você tá falando que ela Então. tem que continuar bebendo. Então, pra gente poder... Só bebe quem pra tem gente sede. pra gente poder trabalhar isso, eu quero me aprofundar um pouco na água, junto com você, tá? Só não pode ser aquela água do Ed René, entendeu? Mas, vamos lá. Não, ô Cicarelli. Calma aí. Fala, Ô, meu pastor, Cicarelli, fala. ouve, rapaz. Fala. Você tá muito brabo hoje. Não é que eu tô bravo, Calixto, é que eu prefiro você aqui perto, que aqui Então, perto, pelo deixa eu menos, te é fazer uma melhor. pergunta, porque eu não fiz uma pergunta Então vai. pra você, porque você não deixa. Pode fazer, vai. Nossa, mano. Distante é Jesus pior. pergunta à mulher, É. ou Jesus diz pra ela que nunca mais você terá sede. Ele está se referindo. Eu não acredito que Jesus está se referindo à sede natural de ir lá e beber da água do poço de Jacó. Até mesmo... Ainda que a mulher Sim. tenha entendido isso. Não, ele Porque tá nem falando, sempre ele que tá Jesus falando de fala salvação. É o que os homens Ele está entendem. falando de salvação. E é um contraponto entre a A água gente tem dele que e ser Jacó. honesto. Desse plano da salvação, ô Cicarelli, nunca mais você terá sede. Esse tipo de sede não é sede para a salvação e não sede das coisas espirituais. Das Calixto. coisas espirituais, ela não continuaria tendo sede e buscando a cada dia. Que eu acho Calixto. que aí tá a confusão. Calixto, presta bem Você atenção. bebeu água para salvação, bebeu uma vez só. Calixto. Mas para as coisas espirituais, você não tem que continuar Calixto. bebendo todo dia. Calixto, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Jesus, ele falava por parábolas. E as parábolas que Jesus falavam eram palavras do cotidiano simples do dia a dia, por causa do estilo e da mentalidade cognitiva do povo que era muito pobre. Então Jesus trabalhava com grão, mostarda, água, trigo, tudo que vocês já conhecem. Quando ele chega perto dessa mulher, ele é estratégico, ele percebe que ela está vindo buscar a água do poço. Automaticamente ele desenvolve essa metáfora, a qual gera nela uma curiosidade depois da resistência que ela teve por ele ser judeu e ela samaritana. Para a gente poder falar disso com mais profundidade, a gente primeiro precisa entender o seguinte. Eu quero perguntar para o Israel o seguinte: o que significa ter sede no contexto de João 4? No contexto de João 4, é a vida eterna. Ter a vida eterna. Tanto que a conversa da mulher é, aonde nós devemos adorar? Mas em momento nenhum ela Calma, falou de vida eterna. Você pediu uma resposta, Tudo bem. eu tô trazendo a resposta. Então trabalha, vai, vamos lá. Aonde devemos adorar? Adorar ali... Depois que ela creu. Então ela quer. Ela Mas quer depois adorar. que ela creu, né? Não. Ela fala assim... Depois que ela foi convencida os por nossos Jesus. pais falam que é no monte. Sim. Vocês falam que é no templo. Aonde é? Então ela já tem essa curiosidade de salvação. Tá. Ok? Então ela entende do assunto. Porque ela inicia esse assunto de salvação. Mas ela não ela falou de aprofunda. salvação em É Israel, ela falou de adorar. adoração. Pelo amor de Deus. Não, é sério, ela falou de adoração. Ela falou de adoração em que contexto? Ela falou de adoração. Só quer adorar Você tá quem busca o quê? cristianizando, você tá cristianizando uma Não. cultura samaritana. Não. Tanto os samaritanos quanto os judeus acreditavam numa Ela salvação. fala de adoração. Israel, um pouco difícil, porque na metodologia judaica o conceito Não de era salvação é salvação totalmente igual o diferente cristão. do cristão. É diferente, mas, então, tudo mas bem. é uma conversa. Vamos trabalhar o conceito Tudo de bem. o que significa ter sede. A questão é, ela tá perguntando pra Jesus. Então, o beber da água ali é, como que eu faço pra ser participante desse reino? Como que eu faço? Aonde é? Jesus tá falando, quem beber da minha água nunca mais terá sede. Respondendo você, o pastor Calixto, ali a ideia de continuar bebendo não era coisas espirituais. A ideia é, se eu bebi da água, uma vez só, eu estou salvo, ainda que eu vou ter aflições, ainda que eu como pecador, eu vou ter os meus pecados, eu irei continuar salvo.
Se eu for salvo uma vez, salvo sempre. Bebi da água uma vez. Deixa eu ler um versículo para os dois debatedores. Calixto, deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida. Não, aqui. pera só um pouquinho. Vou ler um meu versículo Deus, vamos pros lá. dois. Uhum. Israel não me Porque explicou o que significa ter sede, mas tudo bem. É adentrar no reino, eu expliquei. eu falei. Não, Os dois eu estão estou cumprindo o que me foi proposto. Trabalhar João capítulo 4. Eu não vou ler outra coisa, não. Vou ler João capítulo Então, 4. por favor, vamos lá. Para de ficar fugindo para salmos, para ficar diz correndo para lá e para que cá. a mulher pergunta, a mulher fala para Jesus de adoração. Sim. O senhor está correto. E o Israel diz que Jesus está tratando com a mulher de salvação. O Israel também está correto. Porque Jesus fala, a salvação vem dos judeus. 22. Eu vou ler. Mas vós adorais o que não sabeis, porque adoramos o que sabemos. Jesus está tratando de adoração. Mas aí ele diz, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está tratando das duas coisas, de adoração e de salvação. Perfeito. Duas coisas que Então estão com... não dá para você Não, ficar nessa então, brincadeira. duas só coisas que que estão correlacionadas. Então, Jesus só tá que o- falando de salvação. Só que o Não, Israel, Jesus tá tratando veja bem, dos dois. só que o Israel, ele está pegando uma É que metáfora. parece que tem hora que os debatedores Oh, meu Deus esquecem do da céu. Bíblia. Não Meu Deus é, do não céu. é. É que Ele assim, está pegando tanto uma o pastor metáfora, Calixto veja bem, ele está quanto o pegando pastor uma Emerson não me metáfora. responde algo simples. Ele está pegando uma É figura de possível. linguagem. É possível. É possível possível. voltar a ter sede? Jesus falou que não, meu Deus do céu. Então, mas. Ô, Israel, Não, é muito desonesto. Isso é você muito desonesto. parece- Vamos lá. Que você comete um erro clássico de Não, é todo- muita desonestidade. Essa pergunta é todo possível pelo amor de Deus. voltar a ter sede. Vou te fazer uma pergunta. É possível ter sede, matar a sede é a salvação? Então, Quem bebe da água é porque, salvo? ô, Israel, Vida eterna é o quê? Salvação. Então tá no texto. Perfeito. É, Então, é salvação. então, ao invés de perguntar, é possível voltar a ter sede, porque você tá trabalhando uma É metáfora. possível perder a vida eterna? Entendeu? É possível. O texto tá falando que É não. possível. Meu Deus, eles É vão... possível. Mano, É possível gente, perder a vocês vida estão eterna, vendo sabe com isso? quê? Eles vão contra o É texto, possível cara. você perder a vida eterna quando você entra em apostasia. É possível você perder a vida eterna quando Ô, você Israel, abandona a fé na você tá pessoa de Jesus cometendo um erro Cristo. clássico. Entendeu? Qual o erro? Então, se realmente O você erro está que você dizendo tá que é isolando impossível toda a você perder a compreensão salvação, bíblica, por que, e que o apóstolo muito Paulo texto de diz? João. Por que, que o apóstolo Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 10:12? Se eu tiver errado, me corrija, Calixto. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Isso. Eu posso Tá? explicar? Se Se eu, o senhor se eu permitisse, trabalhar Caleb. um conceito de muito metáfora, simples. não. Se eu trabalhar um conceito de metáforas, eu posso fazer um causuísmo de que quem está em pé bebe da água. Um dos textos mais calvinistas que o Correto? senhor acabou de Bebe da de água, citar. correto? Sim ou não? Aquele que Ô, está em pé, ô, fazendo Israel. uma metáfora, bebe da água. Então, por que olhe Israel, para que não segundo caia? Vocês, o mais calvinista de toda a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: O calvinista que fala isso tá errado. Que Todos ele- são calvinistas na Bíblia. Nossa, que nojo. escute o que Paulo disse. Nossa. Ele disse que ele se mantinha escravo, ainda que livre, Isso. porque ele tinha um medo, que pregando a todos, ele mesmo no final viesse ser desclassificado, Exato. ou ele não alcançasse a salvação. Foi Paulo que disse isso. Foi. Então pronto. Então o senhor não vem dizer para mim que quem tem a salvação não pode perder. Mas o que tem a Porque ver? o homem que mais pregou sobre salvação tinha medo disso. Mas nós não temos que ter temor? Não, Não, se a eu bebi, pergunta não. aqui Se, não na- é se- essa, se no porque seu a pensamento pergunta, eu como é que eu bebi posso da ter água medo uma de uma única coisa que eu tenho vez. certeza Não, peraí, que peraí, ela peraí. não vai Peraí. acontecer? Paulo, ele tá usando uma hipérbole, como Paulo muito usou. Ah, hipérbole. Exato, exato. Ah. Ele está usando o exagero linguístico no sentido de trazer temor, falando o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Esse é o grande problema do calvinismo. O calvinismo, quando acha um texto que vai de confronto a ele, aí é hipérbole,
Do mesmo jeito que até agora você estava. Tem que usar o contexto da Bíblia, não sei o quê. Contexto imediato, contexto remoto. Eu tô respondendo Bíblia. Agora, Jesus tá falando assim, quem beber da minha água nunca mais vai ter sede. Aí o que vocês estão falando? Não, peraí. Vai ter sede sim, tem que continuar bebendo. Vocês estão indo contra o que o próprio Jesus Você falou. acredita na graça irresistível? É claro. Ô, Israel, deixa eu te corrigir. Sim. Então deixa eu te Aquele que perguntar está se em a pé, graça olhe para que não irresistível- caia, não é uma hipérbole. Eu posso responder de novo. Mas não é uma hipérbole, mancebo você de errou. qualidade. Não é uma hipérbole. O mancebo de qualidade resistiu ou não resistiu? Eu respondo o Emerson ou o Calixto? Não, o que o senhor quiser. Eu vou responder os dois. Primeiro do Calixto. Mas não é uma hipérbole. Aquele que está em pé, cuide para o que não caia. É a prova que o calvinismo está certo. A palavra de Deus é um mecanismo para aquele que está em pé não caia. A exortação... Mas uma vez salvo, sempre salvo. O que aconteceu? O que aconteceu com a eleição incondicional? Pera, gente, meus dois me... Cara, Peraí, o eleito... Peraí, Calixto. O eleito... Peraí, senão daqui a pouco vão falar na internet que é 2 contra 1. Presta atenção aqui, Mas é 2 contra 1. O eleito... Mas eu não pedi ajuda pro Calixto. O Calixto gosta de participar. Agora vamos lá, presta atenção. O eleito, ele não tem salvação incondicional? Como assim? O eleito. Tá? Uma vez salvo, sempre salvo, Sim. correto? Então, quando Paulo prega para Corinto, Paulo está pregando para eleitos, correto? Ele tá pregando para eleitos e para não eleitos. Então, por que o perigo de... Opa, mas um não eleito não pode estar de pé? Como assim? Opa, um não eleito Ele não tá pode falando estar de aquele pé. que está de pé. Então, olhe para que não caia. Mas Paulo conhece então, qual é o risco? Paulo conhece o coração de Mas todo mundo para saber quem tá de pé. Sabe por quê? Quando o senhor está pregando, o senhor sabe quem tá de pé ou não? Sabe por que é incongruente usar uma ferramenta da Tulip na análise de 1 Coríntios? Porque nem mesmo o apóstolo Paulo conhecia, com todo respeito, essas porcarias. Nem mesmo o apóstolo Paulo conhecia, entendeu? Essa metodologia criada por um homem. A igreja de Corinto não conhecia arminianismo, não conhecia pelagianismo, não conhecia calvinismo. O que eles conheciam era apenas o texto bíblico. E voltando para o texto bíblico, que é de suma importância, entendeu? Que é de suma importância. Se Paulo diz que a lei era como esterco, eu fico pensando, senhores, o que ele diria quando ele ouvisse esses pontos e esses argumentos calvinistas. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, Israel. O texto bíblico, né, quando ele fala de beber da água, né, ele está falando da eficácia da água ou de uma impossibilidade de apostasia? E outra coisa, em que momento João menciona, vou jogar contra mim agora também, em que momento João menciona perda de salvação ou preservação de salvação? O texto não fala sobre isso. Então vamos lá, eficácia, repete o que o senhor falou da eficácia. O texto não fala sobre isso. Repete o que o senhor perguntou da eficácia. O texto está falando da eficácia da água, correto? Ou da impossibilidade de uma apostasia, ou seja, quem beber dessa água Olha a não incongruência. poderá... Não, lógico que sim. Se a água é eficaz, se a expiação é eficaz, eu nem gosto do termo limitado ou limitada. Não entrou em expiação. É água, vida eterna, tem expiação. Então vamos lá. Então vamos lá. O beber da água aqui... A eficácia. O beber da água aqui... Se é aqui, eficaz, não tem possibilidade. Pera um pouquinho só. O beber da água aqui trata exatamente de crer na pessoa de Jesus como Messias. O senhor bebeu da água? Esquece de mim, fala do texto. Eu tô perguntando, o senhor bebeu da água? Fala do texto. O senhor tá com medo de falar? Se eu bebi da água, eu bebi da água. Bebeu da água? E se eu não vigiar, eu posso cair a qualquer momento na minha vida, na prática. Jesus falou assim, Emerson. Não é muito. O senhor estava como a samaritana. Não. Perdido. Não. E o mestre falou, quer beber da água, Emerson? Você bebeu da água e você tá falando que essa água não saciou completamente a sua sede? Meu amigo. Completou, meu amigo? Meu amigo, presta bem atenção. Não vai responder. Presta bem atenção. Não vai responder. Se você que está em casa, eu vou ser evangelista agora. Se existe a você bebeu da água, a sua sede foi saciada no nome do Senhor Jesus. Se existe a impossibilidade de queda... Então não é eficaz?
eficaz? Pera um pouquinho. Então não é Eu tô eficaz? pensando com você. Se existe... Tá sabonetando. Aí, não Tá tô, sabonetando, eu tô pensando, cara. eu tô pensando. Se existe, eu tô sendo um hermeneuta agora. Tô Tá interpretando, vamos lá. sabonetando. Sabonetando. Fala o que você quiser, ué. Vamos lá. Tá sabonetando. Se existe a impossibilidade de queda, por que Jesus diz, por exemplo, em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo? Por que nas 7 igrejas do Apocalipse ele sempre disse ao que vencer, e ele propõe um desafio? Por que na mesma igreja do Apocalipse ele diz assim, aquele que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida? Porque em Eu Cristo nós estou somos mais do apresen- que vencedores. Eu estou apresentando, se você permanecer. Eu Quem estou faz você permanecer? apresentando Quem faz você permanecer? a sua fé. Ah, não é? Meu Deus do A céu. sua fé. Ah, quem gera fé? A sua fé. Quem gera fé? Quem gera fé? É. A pessoa de Jesus Cristo. Então pronto. Então você respondeu. Tudo bem, mas eu tenho que crer nele todos os dias. Não, é uma vez só que você tem que crer. Não. É uma vez só. Não. Pastor, Se fosse desse pastor jeito Israel, que você fala, não tinha gente desviada no mundo. Não existe desviada. Entendeu? Existe Pastor, aqueles que nunca desviada beberam da no mundo. água. Mas você não me respondeu. Pastor Emerson, Beber dessa água lhe dá impossibilidade de apostasia? É o que Jesus falou, né? Aonde? Mostra pra mim. Aqui, ó. Então Pastor vamos lá, eu vou Emerson. mostrar. Pode Deixa eu falar, só- pode falar, Cicarelli. Calixto, pode falar. Por favor, pastor Emerson, pastor Cicarelli. O que me parece que Jesus está usando uma metáfora ao falar da água. Poxa Vocês vida. concordam com isso? É Poxa, eu claro. tô falando isso desde o início. Agora eu vou transformar metáfora em realidade? É pra expressar Só um uma minutinho, realidade. pastor. Não. É só uma pergunta. Vocês concordam que Jesus está falando de uma metáfora? Que expressa uma realidade. Ele está usando de metáfora para tentar explicar algo? Isso. Eu nem Então respondo, tá. é só ver o debate todo. Metáfora, ele explica uma realidade da vida, ou Jesus está tentando explicar uma realidade da vida através de uma metáfora. Vocês concordam comigo? Opa. E aí eu vou fazer a pergunta para os dois debatedores. Tem condições de alguém, por melhor que seja uma água, ele beber uma única vez e saciar a sua sede para sempre? A água de Jesus, sim. A do poço de Jacó, não. Então, essa é a questão. O senhor está aplicando uma metáfora como algo real. É e que não Jesus é. fez isso. Veja bem. É que Jesus fez isso, pastor Então, Calixto. veja bem. A salvação é real. Deixa eu te Veja fazer bem. a pergunta. A Bíblia tem outras Deixa eu metáforas? fazer a pergunta para vocês dois voltarem ao debate. Jesus está falando da água como oferecendo ela uma salvação, mas que a vida espiritual dela deverá sempre ser alimentada. Senão nós caímos numa loucura de dizer a crentes aqui que estão nos ouvindo que eles não precisam mais orar, Não, não é isso, pastor. porque eles beberam da água uma Mas vez. aí Olha, a gente pode entrar no galardão. Olha, Nós quem vamos tem- cair numa loucura não, aqui, não, Israel, não, vamos voltar pra cá. de que os crentes não precisam mais de um alimento espiritual, porque uma vez que eles comeram, eles foram saciados. Não, mas não é isso. Isso é Gente, loucura. Mas, pastor, Pastor Calixto, se eu bebi da água, e assim como a mulher samaritana e agora eu tenho a vida eterna, é óbvio que não vou orar pra ter a vida eterna. É por eu ter a vida eterna que eu oro. Não vai ser um fardo. É isso, querido. Eu tenho prazer em orar todos os O dias. que Jesus está dizendo a ela que é eterna é a salvação. Isso. Mas que essa salvação precisa ser regada. Essa Não, salvação então precisa tudo bem. ser alimentada, Posso, Calixto? que Posso? É o que nós falamos Calixto, posso? sobre perseverança. Posso, dos Calixto? santos. Posso? Tudo bem. Por favor. Vamos lá, vamos lá. Abrir mais uma página aqui do... Eu não sei se vamos o lá. senhor me entendeu, Emerson. Vamos lá, sim, vamos lá. Quando nós trabalhamos com uma metáfora, a metáfora carrega 2 caminhos. Você concorda que é uma metáfora? Claro. Então tá bom. A metáfora trabalha domínio de fonte. O que é o domínio da fonte? Domínio da fonte é a imagem concreta e conhecida. Qual é a imagem concreta e conhecida dessa metáfora? Água. Água, perfeito. Domínio do alvo, a realidade que Deus deseja explicar. Perfeito? Vou dar 2 exemplos de metáfora para vocês aqui, para vocês entenderem. Uma no Antigo Testamento. O Senhor é a minha rocha.
Qual que é o domínio da fonte? A rocha, ok? Qual que é o domínio que deseja ser alcançado? Deus. Todavia, Deus não é uma rocha. Sim. Entendeu? Se eu literalizar, eu transformo Deus numa rocha. Do mesmo jeito que você está querendo literalizar a água. Não, mas outro é um exemplo espantalho. de Jesus. É um Opa, como espantalho. não? Não é um espantalho Eu porque literalizei é uma metáfora. a Vamos lá. água do poço Então, de Jacó, vamos que novamente, é literal vamos no texto. novamente. Jesus disse assim, Calixto. Jesus disse assim, Calixto, eu sou a porta. Perfeito? Ele diz que ele é a porta. Jesus é um batente? É uma madeira? Obviamente que não. Ele está explicando às pessoas algo conhecido para que elas possam entender e compreender. Porque se Jesus também for a porta, e você literalizar ela, é o seguinte, você só passa uma vez. Então, esse é o problema de você. Eu disse para você que hoje você ia arrumar com esse negócio de água. Não, é porque assim, esse é o Pastor problema de Emerson, você com todo literalizar. respeito, eu acho que esse de conceito de todos os metáfora. debates, esse é o que o senhor passou mais vergonha. É a sua opinião. Porque o senhor não entrou no texto. Puxa vida. O senhor tá explicando, o senhor tá Ô, dando uma Israel, aula do que é metáfora. Beleza, parabéns. Israel, presta bem todo mundo atenção. entendeu o que Mas é metáfora. Sabe por que eu Vamos pro preciso te texto. explicar? Porque Vamos já pro que texto. você disse que eu tô passando vergonha, hoje o teu cognitivo não tá dos melhores. Entendeu? Porque é o seguinte... Então vamos lá. Eu preciso, o senhor mas bebe eu gosto da assim, não, água, mas eu gosto assim. O senhor bebe da água do poço de Jacó? Mas eu gosto assim. O senhor eu me fez gosto várias perguntas, eu me gosto com a responde uma. Diomini. Eu Então me gosto com a responde Diomini, uma. é assim que eu Então gosto. me responde uma. Entendeu? Me responde uma pergunta. O senhor bebe da água do poço de Jacó? Geograficamente não, porque eu não estava lá. Eu não morava na região de Samaria. O senhor bebe da água que o povo bebia? Que uma Cristo água, deu? A água que Cristo deu? fisiologicamente. A água que Cristo deu? Essa água que todos bebemos, certo? O senhor precisa dela, certo? Beleza. Agora da água que Cristo está falando, que é a vida eterna. Tudo bem. Ok? O senhor bebeu dessa água? Sim, eu creio A nele. sua sede foi saciada? A minha sede? É, Dentro da vocês estão metáfora, vendo? não, pera um pouquinho só. Pera um pouquinho só. Mas, Pera um pouquinho pastor só. Calixto, Deixa eu te pelo responder. amor de Deus. Deixa eu te responder. Eu não tô falando que a gente não tem que jejuar, que tem que Deixa eu orar. te responder. O que eu tô falando é que, quando você bebe da água... Não, é o que você tá falando, Exatamente. Israel. Você tá afirmando Que não precisa mais beber jejuar. da água uma vez já era, não precisa fazer mais nada. Eu falei isso. Eu afirmei isso. O que você tá Meu falando. Deus Ele do céu. ficou, Meu ele Deus do ficou, céu. ele ficou um pouco revoltadinho Cara, quando eu falei sobre a incrível, metáfora, mas incrível. é O necessário. É incrível o espantalho que vocês É levantam. necessário explicar, sabe por quê? Não, eu tenho que deixar claro. Porque Não é espantalho. Aquele que bebe da água de Cristo, ele não ora, ele não jejua pra ser salvo. Ele ora e jejua porque ele é salvo. É isso que eu tô explicando. Bom, Jesus disse também. Você calvinista que não Jesus ora, disse que não também- jejua. Você calvinista que não evangeliza, você é um picareta, você não é salvo. bateu o Você pode ter desespero. carteirinha, mas você eu- não é crente. Eu entendo. Eu bato, eu sou humilde em bater nesses calvinistas Grita, vai, fala que aí, fica com a fica à estante vontade. cheia de livro por detrás e fica Batendo com a no bunda peito, sentada feio, na fazendo cadeira. escândalo. Calvinista de verdade vai Mas no é o que metrô, vocês fazem, vai no me ônibus, desculpe. vai lá. Não é à toa que as Ô, igrejas de vocês estão vazias. pastor Ô, meu, Calixto, volta pra cá. o senhor tá falando que as igrejas dos calvinistas estão vazias? Volta pra cá. O senhor Volta pra tá cá. afirmando isso? Ô, volta pra cá. Então tá bom. Aham, Não eu tem, afirmo. não Volta tem pra cá. assembleiano que não... afirmo. Tem um monte de assembleiano Eu afirmo. preguiçoso que não Gente, prega. Gente, na A moral, igreja de vocês estão vazias. se vocês- Cada dia gente, mais. A igreja de Vocês Cristo não está conseguem cheia Gente, de salvar as eleitos. igrejas. gente, se vocês Basta não olhar parar... as igrejas presbiterianas que estão fechando Gente, a porta tá, no gente. mundo e hoje no Brasil. Gente, se continuar assim, eu vou ter que fazer palmas para ele, digam rei, digam rou. Por favor, gente, espera um pouquinho aqui, vamos voltar, vamos lá. Vai lá na igreja É presbiteriana uma de afirmação Pinheiros. que não dá pra negar. Eu sou a videira, Jesus é uma Vocês não planta. evangeliza. Eu sou a videira, Jesus é uma planta. Pastor Calixto, eu quero desafiar o senhor. Eu sou a videira. Porque assim, Ó, toda se vez que vocês eu, continuarem, toda vez vou que eu ter venho me pra São separar. Paulo, eu tô lá no metrô evangelizando. Eu Não, queria... você é uma exceção, Israel. Não, não sou uma exceção. Ô, Israel, Tem vamos muitos. lá. Eu tô nos Então, eu vou te presídios, fazer uma eu tô nos pergunta direta metrô. agora, Israel. Não, eu posso falar da minha vida, eu não posso falar dos Israel, outros. me responda sem milongue. Você é uma exceção ou não é? Jonathan Zedros era o quê? Me responde, Israel. João E o Ferreira de debate? Almeida era o quê? Mas e o debate? Você é uma exceção ou não é? Eu não sou, eu tô Mas e citando o outros. debate?
Você é, você Senhores, sabe que não você sou. é um Senhores, o debate... Não, peraí. Não. Peraí. E Eu preciso você é responder o isso. Como não? pregando na praça Pastor da terra, Calixto, rapaz. Pastor Calixto, Desse peraí. jeito não dá. Eu fala assumo besteira. e confesso que aqui no Brasil existe um monte de calvinista de gabinete. Eu assumo, com tristeza. É isso que a gente Agora, tá o Brasil falando, não né? reflete o mundo inteiro. O Brasil não reflete o mundo inteiro. João Ferreira de Almeida, a Bíblia que os pentecostais carregam, era calvinista. Jonathan Edwards, calvinista. O príncipe dos pregadores, Charles Aldo Spurgeon, calvinista. Ô, Calixto, O problema de Calixto, vocês vamos é que voltar pra vocês cá, vivem do Calixto. passado. Calixto, vamos voltar pra É porque cá. o Calvinismo senhor no não passado pode foi apagar o muito bom. passado. Nós estamos tratando de calvinismo de 1800 pra cá. Igreja reformada Me sempre fale, de reformando. 1800 pra cá. Igreja reformada sempre reformando. Ô, Nós Calixto. precisamos de uma reforma. Tem um monte de calvinista da internet que enquanto pentecostais está pregando na rua, ele tá com fandangos e Coca-Cola sentado no sofá. Esse calvinista precisa acordar pra vida. E eu faço essa autocrítica. É por isso que eu tô te falando, Israel. Eu sei que você é uma exceção. É por isso que eu não vou chegar igual muitos falam e falar que o pastor Calixto é do diabo porque é arminiano. É por isso que eu tenho esse equilíbrio. Agora, eu conheço vários amigos calvinistas que evangelizam sim. Nas praças, nos metrôs, nos ônibus, são poucos. Sim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E, infelizmente, vamos falar a verdade. Então você reconhece que nem os calvinistas... Pastor Calixto, são salvos. o senhor é pouco, assembleano. ó. O senhor vai falar que todo assembleano evangeliza, pastor Calixto? Pelo amor de Deus, vamos ser Não, honestos. mas a Assembleia de Deus é uma igreja evangelizadora. A presbiteriana também. Pode ter um crente lá que não seja, é diferente. Puxa vida, hein? A presbiteriana E também. aí? Deixa o pastor Emerson, vai lá. O pastor Emerson é o que mais falou. O pastor Emerson trouxe aula aqui de metáfora e não foi pro texto e tá chorando até Precisa agora. te ensinar, você não sabe o que é uma. Então vai lá. Acabou, Jéssica? Vai lá. Chora no Posso microfone. continuar agora? Puxa vida, Você pode que me bom, hein? responder. Que bom. O versículo 14 que Bom. fala da vida eterna. E o senhor tá bem. falando que não é eterna porque pode perder a vida. Bom, Que vida eterna é essa que se perde? Deus é uma rocha? Meu Deus, de novo. Não, Apresenta a questão, não é. tem que te ensinar. Não Apresenta a questão de segurança. Não é uma rocha. O que isso tem a ver com a água? Deus é pastor? A água é uma metáfora, então tem a ver. Deus é pastor? Não. Mas apresenta um guia e cuidador. Deus é a luz do mundo? Não. É uma verdade e revelação. Sal da terra é outra parábola, é outra metáfora que fala sobre a influência do crente Vamos direto ao no ponto, âmbito pastor. cristão. Tá acabando. O que tem entendeu? a ver? É lógico, vocês dois Mas o ficaram que tem a ver? discutindo pentecostalismo com reforma, tio. Vamos lá. Já vai esse cara ali Entendeu? chorar. Coração duro, entendeu? É, Entendeu? o O debate- coração do faraó o apresentador era duro. não pode Se um participar médico de nada. chegasse e fizesse assim, era duro? Obviamente que não. Estava falando sobre a dureza do coração. O grande problema de todo esse debate aqui é que o Israel é plausível, É bíblico. bonito, é É bonito ele bíblico. fazer a defesa. Mas, tipo, na boa, você precisa começar a entender o que é uma parábola. A exegese ensina isso. A parábola Uma fala da vida parábola eterna? e uma metáfora. A parábola fala da vida entendeu? eterna? O que Jesus está dizendo aqui é A o metáfora seguinte, fala da vida eterna? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que quem crê nele leva a salvação. A vida é eterna? Entendeu? Se é eterna, você não pode perder. Senão não é mais eterna. Como não? Mas o que é eterna? É Como a não? vida que Judas Jesus perdeu a oferece salvação? A vida. ou o passaporte que A ele vida. deu pra A vida. A vida é eterna. A vida, não o passaporte. Você Pastor recebeu um convite Pastor de Calixto, salvação, por amigo. tudo que é mais sagrado. Eu só vou. É por tudo que é mais Eu sagrado vou pegar mesmo. só o passaporte. Eu vou pegar o passaporte através de quem? De mim mesmo ou da ação do Espírito Santo em mim? E daí? Qual que é? Então, Independente de quando então o seja. Espírito Santo me elegeu. Não dá. Eu sei que vocês querem assim, eu que Não escolhi, dá. Não, eu não, que não, tive não. participação. Não, não, de maneira Não, nenhuma. toda a honra e toda a Não, glória não. pra Não, Jesus. Não tem mérito em mim. Ele iniciou e ele vai cumprir a boa obra. O Israel. Eu não tenho participação em nada. Eu sou um miserável pecador. É tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso e faz com que as pessoas que estejam assistindo e não tenham conceitos acadêmicos
te aplaudam e façam até você que pensar que pra você ser saiu contra melhor. o calvinismo tem que falar Só que hebraico, aqui- tem que ter conceito acadêmico. Então a Dona Maria e o seu João não pode ser calvinista. Porque, Graças a Deus. pelo amor de Deus, Graças é a o Deus. conceito acadêmico, o hebraico, o koiné. Jesus, Israel, ele começou a você tá boa falando obra mal- e ele é fiel Israel, pra cumprir. Você tá falando mal de hebraico, começou a estudar hebraico ontem, Israel. Eu comecei, qual que é Cria o problema? vergonha. Qual que é o problema? Pelo amor de Deus, tira a trave do teu olho, irmão. Mas, ô Israel, Ô, Calixto, eu preciso falar essa agora. defesa de que Nossa, perdeu a linha hoje. os simples E aí, JC? podem chegar à salvação, essa defesa é do pentecostalismo, não, Não, é do calvinismo. não. Toda vez que eu vou debater com alguém que defende o livre-arbítrio, a pessoa vem, porque nós temos que entender que no hebraico e que no grego, não, vamos pro texto. Não, senhor. Não, Vamos senhor. pro texto. Os mais soberbos de academicismo são vocês. Aonde? Opa! Aonde? Opa! Aonde? Os que se acham, tô mentindo, Calixto, os que se acham donos da verdade, com suas barbonas e madeixas brancas, acham que são superiores aos outros. Ah, pelo amor de Deus. Eu tô gostando Ó, porque vocês dois hoje estão... Ó, você tá até começando já com a sua barbinha já, entendeu? Não. Mas vamos lá. Deixa eu voltar pra Eu não pergunta posso ter aqui. barba? Ó, Israel. O pastor Calixto não pode ter barba. Israel. Eu posso. Israel, responde Não, pra mim aqui. ô, Pera aí, Calixto, Mas rápido. por que eu não posso ter barba, Israel? Porque o A Assembleia não pode ter chefe- barba? O chefe deixa? Mas por que eu não posso ter barba? Tô perguntando, Gente. a Assembleia pode ter barba? Hã? A Assembleia de Deus pode ter barba? Ô, querido, a Assembleia de Deus pode ter tudo. Ah, então tá bom. Tudo me é lícito. Poxa vida, e quando eu tava com a Mas barbona, nem por que, tudo que me você fica? convém. Por que, que você fica quando eu tava com a barbona? Esse carelho, o diabo te pegou Mas nem de tudo novo, me não sei o quê. convém. Ó, deixa eu voltar aqui. Eu sou um homem livre. Por que, pra que você andar falava do assim, jeito esse que eu carelho, o quiser. diabo tá te bom. pegou de novo, não sei o quê? Ô, Apenas, Calixto. Meu nós Deus. não temos isso por costume. Tá bom. Então tá bom. Ô, De usar barba. Israel, uma pergunta rápida pro senhor aqui. Vamos lá. João 4, E né? eu respeito o ambiente onde eu estou. João 4 é o nosso tema, né? Vocês Se não combinaram, é da né? tradição da Vocês igreja vocês usar combinaram barba, de pra fazer que isso que eu hoje, vou O não é? pastor Calixto Vocês combinaram, não só foi? te ajudou, fez Eu? pergunta. Fez Mano, toda a Calixto pergunta que ele fez pra nunca você me é retórica. atrapalhou tanto na vida como hoje. Agora, Aí é vamos lá. você e ele. Vamos lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Israel, vamos lá. Aonde João... Ô, Israel, agora o Cicarelli tá chorando. Ô, Israel, aonde João 4 Ô, menciona... Israel, Israel. você trouxe um leite hoje aí? Israel, vamos pro texto. Aonde João 4 menciona perda ou preservação de salvação para você Vou citar de novo. levantar todo esse Vou citar. espantalho Vou citar. soterológico que Vou você citar. criou hoje, essa bola de trapo. Vou citar. Bom, todos aqui concordaram que Perda, eu vou citar. vou Eu vou repetir. citar. Perda ou preservação de salvação. Eu Vamos lá. irei citar. Então vai, vamos lá. Todo mundo concordou que é soteriológico. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Essa mulher estava salva? Não. Pelos pecados dela, que Jesus confronta, ok? Pelo próprio Jesus falar que eles não conheciam, eles adoravam aqueles que não conhecem. Aí no 14 fala assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se a vida é eterna, existe uma realidade salvífica, de vida eterna. Vida eterna tá falando de salvação. Se ela recebeu a vida eterna por beber a água, então está falando de salvação e está falando de perseverança, porque se a vida é eterna, eu vou perseverar eternamente. É mesmo, Israel? Tá aqui no texto. Tá. Então, se quem bebe da água uma vez, né, como você disse, tem a vida eterna, por que que lá em Apocalipse é dito que nós precisamos comer da árvore da vida para ter a vida eterna? Quem me faz comer? Não. Pera um pouquinho. Eu falei que não tinha que Você disse comer? que quem beber da água Sim, já tem a vida eterna. Ela é Sim. garantia de vida eterna. sim. Então, por que que em Apocalipse diz que nós devemos comer da árvore da vida para ter a vida eterna?
Mas tá falando assim, tem que continuar comendo todos os dias? É esse o contexto Não, do não, Apocalipse? não, a questão não é essa aqui. Então? A questão é só o seguinte: você disse que é a água. Certo. Mas Apocalipse diz que é a árvore da vida, que nós sabemos que tem um tema central na Bíblia muito mais denso, maior e profundo. Mas é uma metáfora? Do que... É óbvio Então que é você uma tá metáfora. literalizando a Mas metáfora. não, eu não tô literalizando, eu te Quem tá perguntei. literalizando é você. Não, peraí. Eu te perguntei, eu só te fiz uma pergunta para você entender o seguinte. O conceito dessa água é crer na pessoa de Jesus e automaticamente alcançar a salvação. Só que eu só vim aqui hoje para acabar com esse espantalho que você criou. Vem aqui hoje falando que o homem alcança. Pera um pouquinho não só. que é Jesus que alcançou o homem. Eu tenho resposta ao chamado. Agora vamos lá. É igual vocês que vão debater com ele no 10 contra 1 Olha, agora já no tão sábado. com medo. Entendeu? Já tão com medo. A última pergunta dele é esse espantalho que caiu por terra hoje. caras tão com medo Quem assistiu nunca mais vai cair nessa pegadinha dele. É só perguntar pra ele. Aonde está garantia Eu irei ou debater perda com 10 de arminianos salvação? e vou colocar os 10 no bolso. Coitado. Bom, enfim. Ô, irmão, Se a água... irmão, Pera um pouquinho. deixa eu falar com vocês Se aqui. a água Eu acho que aí a gente parte para uma arrogância de querer achar que o calvinismo ou o arminianismo é melhor um do que o outro. Os dois são uma porcaria, Calixto. Essa que é a verdade. Eu Você acho não precisa que- disso para entender a Bíblia. Então, eu acho que a salvação, a maioria dos nossos irmãos que creem em Jesus, sequer eles sabem o que é isso. Concordo. Essa é uma grande Quando eu verdade. falei que eu Não vou botar sabe no nem o bolso que aqui, é todo É mundo- por arminianismo, nem o todo mundo que entendeu que é uma brincadeira. por isso que o tempo todo né? eu Então, deixei... deixa eu só falar uma coisa Mas aqui. por isso que o tempo todo eu deixei claro que eu não vim como arminiano. Eu vim como exegeta para trabalhar texto, entendeu? Quem ficou atacando, quem falou Bom, que eu tô ó, passando vergonha. Na boa. Hoje, cara, uma coisa que ninguém Não, nunca não, vai poder falar não, de mim Não, é que, ó, não. eu sempre tratei os arminianos como irmão em Cristo. Eu apanho na internet. Se vocês me acompanham, vocês sabem disso. Eu apanho na internet por isso. Um monte de gente fala que eu sou calvinista de meia tigela. Eu recebo mais crítica de calvinista do que arminiano, porque os caras querem que eu venha aqui e eu falo aqui, posso ser excomungado, posso ser odiado. O pastor Calixto, o pastor Emerson pregaria numa igreja, eu, pastor, sem problema nenhum. Eu aprendo muito, ó. Posso falar E aqui? você também, Visael, pregaria na minha igreja. Eu vou falar sem problema falar uma coisa que eu aprendi com o pastor Calixto, que eu já usei numa pregação, no Que Luta podcast, que ele foi entrevistado, porque as pessoas acham que eu não consumo, eu consumo. Ele falou que o escravo não tem dono. Aquilo deu uma pregação pra mim. O pastor Emerson é meu professor de hebraico. Eu não tô aqui pra mandar arminiano pro inferno, porque o reino de Deus é maior do que isso. No debate, às vezes o sangue aflora. Então eu falo aqui, vocês vão ver que os calvinistas me odeiam, a maioria deles, porque eu não venho aqui como inimigo. Pra mim, o inimigo da cruz são aqueles que são apóstatas, e a gente pode debater sobre E apostasia. quem bebe da água pode virar apóstata? Se é apóstata é porque nunca bebeu da água. Ah, então Judas nunca bebeu. Claro que não. Caramba, ele ouviu o mestre 3 anos e meio. Pra você ver, né? Entendeu? E aí Jesus Pra você ver. Jesus deve ser um cara muito maldoso, porque ele sabia, deve ser, né? Ele sabia que o camarada ia fazer tudo que fez, Cicarelli, e mesmo assim chamou o cara? eu tô vendo que eu Caramba. vou ter que trazer vocês dois de novo. Também acho uma boa. Eu Assim também. o Israel Eu estuda acho mais. que essa é a essência do debate, é gerar um pouco de polêmica Estuda mais, no sentido estuda de levar mais. as pessoas a pensarem. Mas eu queria aqui, só para a gente encerrar até de uma forma muito legal, dizer aqui o seguinte. Vocês já perceberam? Eu vou perguntar isso para o Israel. Ô, Israel, me parece que é normal a questão do Ellen Vasconcelos, te amo, filha. Pai é apaixonado por você. Perdão, gente, minha filha está lá na Austrália e entrou aqui, eu tenho que mandar um beijo para ela. É triste, né, irmão? Você vê o João aqui chamar um pastor de idiota. Eu não sei que tipo de gente é essa que entra no debate. É triste. É triste. É aqueles, Mas, Calixto, que ô, Jesus Israel, chamaria assim, ó. Jesus chamaria assim, filhos do inferno 2 vezes. Ô, Israel, me parece que, agora sim,
a característica física. Sempre que a gente vê um calvinista, ele é barbudo. Parece que se tornou uma característica dos reformados. Você concorda com isso, Israel? Então, eu vou falar por mim. Eu sempre gostei do bigode, que é uma característica dos assembleanos. Porém, a minha barba parece capim. O que eu não tenho de cabelo, que eu tô perdendo, eu quero de barba. Então, todo dia, presto barba, eu não aguento. Então, eu deixei a barba. É só por conta disso. Mas você acha que isso é uma característica, Israel, dos calvinistas? Ou dos reformados? Eu conheço muitos reformados que não têm barba. Também tem uma questão de época. Você pega a Assembleia de Deus, a gente fala que não tem barba, mas lá atrás os presbiterianos, os batistas também não usavam barba. Era um período mais militar. É uma questão cultural. Hoje em dia, a barba tá na moda, né? Não é mais salão de cabeleireiro, é barbearia. Então é uma questão da cultura também. Eu não acho que é dos calvinistas, não. Então, aí eu vejo gente querendo discutir por que a Assembleia de Deus não libera a barba. O que isso tem a ver com salvação? Eu acho assim. Por exemplo, quando eu sou convidado para pregar em Assembleia de Deus, eu tiro a barba. Aí tem muita gente que fala assim, você fica se submetendo. Cara, qual que é o problema de eu colocar uma gravata e eu tirar minha barba para pregar o evangelho? Aí eu pergunto, você que ama mais a barba do que a pregação, é você que tá se submetendo ao hedonismo. Então eu penso dessa maneira, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em tirar a barba, colocar a barba, e não tenho problema nenhum com o assembleano. E outra coisa que os presbiterianos falam que eu sou presbiteriano de meia tigela, eu falo. Eu vejo mais a igreja pentecostal chamando presbiteriano do que o presbiteriano chamando pentecostal. Então... É tanto para você ver só, Israel, só pra gente... A gente quer criar uma polêmica até aí para os internautas pensarem. Eu sou pastor há mais de 30 anos. Eu já tive o prazer de levar, por exemplo, na igreja que eu fui pastor, o Augusto Nicodemos. Eu nunca fui convidado por ele nem para assistir um culto na igreja dele. Ponto. Então, me parece que nós, os pentecostais, mantemos respeito pelos nossos irmãos, tanto que eles vivem em nossas igrejas. Mas aí é uma crítica aqui. Não é recíproco isso. Por exemplo, nós abrimos aqui a Rádio Mais para os nossos irmãos adventistas. Nós abrimos a rádio aqui para os mormons, os testemunhas de Jeová, os mormons. Pergunta se eles abrem espaço lá no Sentinela para a gente falar. Não abre. Mas, pastor Calixto, posso pegar uma experiência que eu vi? É uma coisa que eu acho que deveria pensar. Uma vez, uma palestrante, isso eu vi na presbiteriana, uma palestrante de outra igreja, não vou falar o nome por ética, ela foi pregar lá para as mulheres de nossa igreja, ela começou a dar profecia, a falar língua estranha. Então, assim, já teve muitos casos assim. Aí, eu não tô falando que são todos, mas existe irmãos, que eu já ouvi falar isso. Eu sou pentecostal e se me chamar, eu vou falar em língua mesmo e Deus vai usar. A gente tem que ter uma coerência. É igual, quando eu vou pregar em Assembleia de Deus, eu não vou pregar amilenismo, eu não vou pregar pós-tribulacionismo, eu não vou pregar cessacionismo. Eu tenho que ser coerente também. Então, assim, tem que ter uma coerência de dois lados, fazendo um contraponto aqui. Eu não posso querer ir lá na presbiteriana, eu vou trazer a Rua Azul aqui pra presbiteriana. Gente, vai lá e prega o evangelho. E ponto. E assim vice-versa. A gente tem que ter esse respeito. Por exemplo, as pessoas dizem que não, mas eu preguei muito na presbiteriana. Eu acredito. Igreja Batista, eu vou muito lá. Eu acredito. Então, assim, eu não falo isso pra ficar rasgando seda, que eu não preciso disso. E desde quando eu vim aqui na Mais, eu já debati com o pastor Calixto várias vezes também. Então, o que eu digo eu sei separar as coisas. Não é porque eu discordo do pastor Calixto, do pastor Emerson, que eu não posso aprender com eles, como eu aprendo. Eu não falo aqui de boca pra fora, não. Zé, você assiste mesmo um Que Luta podcast, você vê mesmo um pastor Calixto, veja, eu posso citar várias coisas que eu aprendi aqui. Eu não tenho problema em aprender. Sabe por quê? Porque eu me converti quando eu era ateu,
como irmã do Coque, que Deus usou para falar comigo na Avenida Rio das Pedras, aqui em São Paulo, capital, Zona Leste. Então eu nunca vou desprezar os meus irmãos pentecostais. Sou reformado até o tutano, sou calvinista até o tutano, mas nunca vou pegar os arminianos, os pentecostais e chamar de Mas filhos eu das trevas. vou, ô Israel, vou levar você para pregar um dia lá na igreja. E no final da sua pregação, vou meter a mão na sua cabeça para você ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu já sou batizado. Eu vou às considerações finais aqui dos meus amigos aqui, querido pastor Cicarelli, suas considerações Não, finais. já dá pro Eu te Israel amo, continuar Cicarelli. já aí, meu, com a consideração. Ih, Ele pronto, quer ficar no pô, final, tá ele quer ser o chateadinho. último. Não é questão de final, não, cara. É questão que, pelo amor de Deus, meu, vocês criaram um outro debate dentro de um debate. Poxa vida, é mil Israel, vezes. ô, É Cicarelli, mil vezes deixa melhor. muito ser É mil chato, vezes o melhor o Cicarelli. Calixto aqui. Ô, JC, Eu te amo, ô Nani, eu Cicarelli. também te amo, mas eu posso te falar. É melhor aqui, porque aqui ainda você consegue fazer para. Agora, do outro lado, poxa vida, gente. Estão chamando ele na internet de Calixto Orelli. Entendeu? E estão dizendo aqui, manda um suco de laranja pro De Israel, tanto que ele eu te tá amo, muito de mal tanto que eu te educado. defendo. Entendeu? Eu sei, nego. Te amo também, sabe disso. Mas tem que ter a parte 2. Bora pra parte 2? Bora E aí, fazer. Nani? Bora fazer. Vamos? Bora fazer. Entendeu? Então tá bom. Bom, desde Querido já... pastor Cicarelli, suas Desde considerações já eu finais. quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, entende? Foi muito bom o debate, foi acalorado, né? O Israel, mais uma vez, precisou elevar o cognitivo dele ao máximo. Quem sabe um QI 36. E ele ainda não aprendeu ainda o que é uma metáfora, né? Ele ficou bravo que eu dei aula de metáfora para ele hoje, mas ele precisa entender. Eu quero deixar bem claro que tudo fica aqui na mesa, nós somos amigos, né? Estaremos juntos sexta-feira, né? É você que vai mediar meu debate com o Sabino? Puxa, lá o pau vai quebrar, cara. Eu não quero nem pensar. E amo Israel em Cristo, é um irmão, é uma pessoa que eu admiro muito, sempre que posso estou com ele. Ele é calvinista, né? Eu sou conhecedor do bem e o mal. Conhecedor do bem e o mal, porque foi isso que Deus disse quando o homem saiu do Éden. É isso que o homem conhece, o que é o bem e o mal. Então, esse negócio de arminiano, calvinista, eu nem vou ficar mais participando de coisa de arminiano, que eu quero sair desse rótulo. Eu quero ficar com aquilo que Deus disse, que nós conhecemos o bem e o mal. Tô vendo que o irmão tá Entendeu? pendendo pro outro lado. Entendeu? Não, de maneira nenhuma. E é isso. Quero agradecer mais uma vez a Nani, quero agradecer a todos que estiveram aqui. E o próximo, quem quiser me encontrar nas redes sociais para poder estudar exegese bíblica, fica chato, né? Porque Neocalisto, que não gosta muito de técnica, né? Se você quiser ficar chato, mas se você quiser realmente entender o que a Bíblia diz, ser um exegeta, melhorar seus seminários, melhorar as suas pregações, me procura, vem estudar comigo no meu método, é o CID de exegese, e eu tenho certeza que vai ser bom. Nas redes sociais, Emerson.Cicarelli, me chama lá que eu mesmo respondo. TikTok, sempre eu prometo que vou mexer e não mexo no TikTok. Meu canal Emerson Cicarelli no YouTube e meu podcast Cristosofando. Deus abençoe a todos e a água é crer. Creia todos os dias. Querido pastor Israel. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite aí da Rádio Mais FM, né? Que tem feito um belo trabalho aí com os debates. Tem muita gente que reclama de debate, mas ao longo da história da igreja, desde o primeiro século, na Bíblia nós vemos um debate lá no início do livro de Gálatas, nós vemos o próprio apóstolo Paulo debatendo, salvo engano, Atos 17, o 16 ali contra os epicureus e os estoicos. O próprio Jesus debateu contra fariseus, saduceus. O debate é bíblico, o debate ao longo da história da igreja existe. Então muita gente fala assim, debate não leva a nada, mas não perde um debate, né? Então ele reclama do debate, mas ele não perde um debate. Então estamos aqui debatendo ideias e não pessoas. Quero encerrar falando algo que eu sempre falo acerca desse debate. O reino de Deus é maior do que visão teológica.
eu apanho muito de muitos calvinistas que às vezes até me mandam mensagens no Instagram me xingando, falando, você não representa o calvinismo, você é uma farsa, assume logo que você é arminiano, coisas do tipo. Só que quando a minha filha ficou internada, no início do nascimento dela, os arminianos foram lá no hospital. E eu conto nos dedos os calvinistas que foram, entende? Quando eu passei algumas necessidades, os meus irmãos arminianos me ajudaram. E muitos calvinistas que me xingam não fizeram nada. Então, quando eu falo isso, é mostrando que o reino de Deus é maior do que as nossas visões, do que a cosmovisão que nós temos. Então, aquilo que é cláusula pétrea, nós defendemos com unhas e dentes. Aquilo que não é, nós debatemos um campo das ideias. E é isso que eu quero deixar como reflexão. O reino de Deus é maior do que Calvino, do que Armínio. Minhas redes sociais, Israel Júnior Oficial com 2 L's, ok? Você me acha no TikTok, que eu também tenho dificuldade de mexer. No Instagram, no YouTube, Israel Júnior Oficial com 2 L's. Pastor Calixto, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Emerson Cicareno, meu professor de hebraico. Nani, JC, Mateuzinho, meu filho que tá aqui. E que todos venham ser abençoados com a programação aí da rádio. Tamo junto até depois do fim. Valeu, Israel. Uma alegria te receber aqui. Deixa eu ver como ficou a enquete de hoje. Cadê a enquete? Tá aqui. A salvação depende de Deus ou da resposta humana? Deus toma a iniciativa, 23%. Depende da resposta humana, 18%. Os pelagianos subiram. Deus inicia, o homem decide, 60%. Deixa eu ver o tema do debate de amanhã. Deixa eu ver. Tema do debate de amanhã. Deixa eu ver aqui. Oi, pastor Calixto, aqui é o JC. Para o senhor, bom dia. Oi, Jota. Tá justamente no WhatsApp do senhor, mas se o senhor quiser, eu posso ler. Olha, eu vou ler aqui, tá bom? Apocalipse, capítulo número 3, a marca da besta. É um sistema religioso ou um sinal literal ou um símbolo? Rapaz, amanhã Bom esse daí, hein? Amanhã promete pegar fogo, hein? Os debatedores serão o pastor Ezequiel Gomes e o pastor Diego Fernandes. O seu Fiote, né? O seu Fiote adotou o Diego Fernandes. Parece você. Parece a escolinha do professor Raimundo. Lembra? Queria ter um filho assim. Entendeu? Eu falo de exegese e ele me desce a lenha. Quando é o Diego... Não é ciúme. É justiça. Quando é o Diego, ele fica assim, nossa, mas esse é um dos maiores exegetas do Brasil e não sei o que e tal. O Calixto o Calixto, mano, o Calixto ele é falso. Essa que é a verdade. Mas eu te amo. Olha, Cicarelli, você tem coragem de falar isso pra mim? Eu te amo, Calixto. Brincadeira, gente. Eu e o Calixto, a gente tem uma liberdade, a gente brinca. Mas é o meu pastorzão. No Braz, o Calixto é meu pastor. Eu te amo, Cicarelli. Você sabe o carinho que eu tenho por você, não só por você. Aprendi a amar você e a amar toda a sua casa, sua filha, sua neta vinda. É uma simpatia de pessoa. Obrigado, Calixto. Deus te abençoe. Eu acho que o que os nossos irmãos nas redes sociais devem aprender é o seguinte: não usem o debate para promover dissensões. E eu vou falar aqui para os que estão me criticando. Se o senhor respeita o pastor Augusto Nicodemos como teólogo, sim. O senhor respeita a sua teologia e a maioria das coisas que ele diz? Não. Tá certo? Eu vou dizer aqui, vou polemizar aqui. O senhor convidaria de novo Augusto Nicodemos para palestrar na sua igreja? Não. Pelo que ele fala? Pelo que ele crê? Não, por algumas palavras só. Um grande abraço a todos vocês. E um debate da Mais FM. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel.